Começamos mais um episódio do Podbi, tá? Primeiramente, eu já quero pedir pra você, se você não se inscreveu no canal, já tá perdendo, né? Porque esse é o terceiro episódio. Então vai lá, se inscreve a gente no Instagram, se inscreve no YouTube, né, gente? Eu tenho que bater as horas pra começar dinheiro, porque senão, o logo eu nem coloquei hoje, gente, porque vai cair, né? Então eu já entendi que vai cair, eu não vou colocar. E outra coisa, foco na minha lipo LED, né, gente? Eu quero já 7 gomos da Tartaruga Ninja, senão eu nem saio de casa. Bom, sem mais delongas e tudo mais, a minha convidada, primeiro que ela é uma amiga de infância. Ou seja, a gente vai falar de muita coisa aqui. Vai sair várias coisas daqui que vocês não conhecem da minha vida. Que a gente já meio que deu uma pauta, a gente ficou assim... Ai, senhor, vai sair isso daí no coisa. Mas assim, vai ser muito divertido. Ela que é digital creator... tá? Ela que é negra, economista, tá? Ela é economista de pessoas reais, embaixadora da XP Investimentos. Ela também tem ela é creator da Black Creator Program. Chique, né? A gente vai saber tudo disso. E outra, ela te ensina a investir com pouco. Mas assim, além de investir com pouco, ela não faz você perder o seu tempo de qualquer coisa. Então, assim, se você correr lá nas mídias sociais dela, você vai ver que ela te dá exemplos reais de vida, de coisas que você tá moscando e tá gastando com besteira. Então, sem mais, sem menos, a minha convidada é Mila Gaudêncio! Aê! Uhul! Querida, que bio, né? Eu tive que olhar... Porque, assim, primeiro que a sua bio é foda. A minha bio estaria assim, ó, se fosse eu. Ele que sai da balada, bebe pra caramba, pega o Uber e vomita nele. Quem é ele? João Augusto! E paga a taxa, porque eu pago taxa, porque eu fico com dó. Mas, gente, a bio do Instagram é um negócio que você fica mudando toda hora, né? E aí, eu gostei dessa última aí, acho que ela vai reinar um tempo aí nesse sua bio é incrível. E aí, mantenha. e a bio… Então, mas não dá nem pra colocar tudo que eu gostaria, mas o que tem aí, acho que já dá pra sintetizar bem, né? Dá, não, tá perfeito, tá perfeito. E aí, Mila, tudo bem? Tudo! Quanto tempo, né? Porque uma que a gente morou na mesma rua dos 13 aos 19. Depois, eu sempre, esporadicamente, que eu morava com a minha mãe. Então, eu vinha nessa coisa de in and out. Eu vinha pra cá no final de semana, sim e não. Então, a gente se conhece literalmente há 37 anos. Exatamente, porque você morou a partir dos 13 anos, mas você ia desde pequeno pra lá, né? Passar final de semana com seu pai e tal. Então, a gente tava sempre se vendo. Que loucura, né? Sim, 1985. Cara, e mais uma coisa, ela é libriana, como eu, Libra anjo, né? Então lutem, né, queridas? E eu até fiz uma tatuagem, né, de Libra com ascendente Libra, porque eu sou duplamente Libra. Uau! Você já fez seu mapa astral? Já. Meu ascendente é touro. Touro. É bom. É bom. É duplamente Vênus, isso é incrível, sabia? Sim, uma é vaidade, bom. sabe? Vênus, amor, dinheiro. É isso, né? Não fica com gente pobre. Não, eu amo esse rolê de bruxaria aí também, amor. Eu fiz bem recentemente, e eu fiz meu mapa astral já 2 vezes. Eu fiz com a Paola lá na Austrália, eu dando merchan da Paola e Paula Nóbrega. E já fiz também com a Cris Viana. E a gente cruzou muita coisa. Eu tenho, 6 casas em escorpião. Isso é uma loucura, ou seja, me faz uma pessoa muito intensa. Total. Muito louca, assim, sabe? Eu quero as coisas, tem que ser assim, tem que não sei o quê. Então, o ascendente e o signo em Libra me deixa meio que ok. Porque se eu tivesse o que equilibra. Porque senão eu seria uma pessoa muito louca. Ninguém ia gostar de mim. Seria. Eu tenho o meu mapa astral ali no celular, né? Eu não sei de cor todas essas coisas, mas eu sei minha lua em virgem. E aí Virgem, você deve virgem. ser super detalhista. Um pouco. Eu tenho minha Vênus em virgem. No caso, pouco. É assim, eu beijo um boy, e aí eu já abro o mundo de Bikman na minha cabeça, e eu fico assim, tá, onde eu vou estar com esse boy em 1 ano? Não é? Vamos fazer projeções, planejamento, longo prazo. Mas eu dou uma sofrida, porque às vezes o boy é bom e eu falo, não, gente, o boy não quer saber de trabalhar, quer ficar dando call sick, quer faltar no trabalho. Você já vive o romance antes do romance ser romance, na verdade. Eu analiso, ele fala um problema da família, eu falo, porra, essa família é meio tóxica, será que eu quero isso? Quero isso pra minha vida, será? Pois é. E eu sou dessas, entendeu? Eu dou uma viagem. Não, mas eu adoro tudo quanto é terapia holística, mapa astral, signo. Ontem mesmo, eu já tava… Quando eu vejo que tá alguma coisa estranha, eu falo, gente, o que tá acontecendo? A lua tá fora de curso. Então, eu, acompanho a ciclicidade pela lua. Eu gosto real aí desse rolê. Mas muito feliz de estar aqui, de te ver. Que bom! Porque eu não sei nem quantos anos faz que a gente não se vê. Cara, eu acho que a última vez que eu
Eu nem sei se você me viu quando a última vez você veio pro Brasil. Não deu tempo. Não deu tempo. Amora, eu como todo libriano, né? Eu tenho uma agenda. E essa agenda é babado pra cumprir. Porque assim, eu chego e falo assim, você não vai vir em casa? Você não vai comer em casa? Você não vai fazer isso? Porra, você não vai fazer não sei o quê. E aí, eu começo a ir. E aí, às vezes, fica alguém de fora, gente. Eu não tenho culpa. Então, agora, né? Tipo, Agora, eu estou aqui, né? A gente tá unindo o trabalho com… Você acha que eu te falei isso que eu dividi em 2015 ou 14? Não sei. Cara, Real, 7, 8 eu não anos. sei. 8 anos, Mila. Faz muito tempo. Total. Mas amigo da vida toda, né? É isso, tá ali gente. se acompanhando. Amigo não cobra. Amigo não cobra. Amigo da vida toda. Você vê Backstreet Boys, você me marca no Instagram. Gente, e é você isso. viu que eu te marquei outro dia, né? Vi. Eles vão lá é em sobre abril. isso. Olha Eles isso. vieram pro Brasil aqui? Vieram. Você foi? Não, nem, muito caro? tipo… Eu nem vi. Quando eu vi, eles já estavam aqui e tal. Mas eu super iria, se eu tivesse prestado atenção. A minha amiga Isabela, lá de Perth. Isabela, a gente vai. Em abril, ela falou, amigo, a gente tem que ir abril em fevereiro. Abril? Eu vou pra Austrália, gente, ó. É isso! Acabei de ser convidada, vocês estão de prova, né? Acabei de ser convidada pra ir pra Austrália pra assistir o show de Backstreet Boys lá, tá? Já tem hospedagem, a gente tá falou tudo que a gente certo. queria ir com a faixinha. Tá tudo bem, tá tudo bem. Preferido mesmo? Menino, eu acho que era o Kevin. O Kevin? Era o Do Kevin. AJ, era o mais o velhinho. AJ, né? O AJ também era babado, mas na época não, eu gostava mais do Kevin e tal. Oi, senhora. Ai, a gente. Cris gostava do Nick, né? O Nick. Ou o Brian. A Cris, acho que era mais do Brian. Tem o Howard, né, que ninguém nem ligava nem pro Howard, gente. Era o que eu mais gostava, porque ele era meio sonso, assim, ninguém gostava e eu gostava dele. Não, dele. o AJ, tem O AJ não era o que é latino? Não. Esse eu acho que é o Howard D. Howard D. Eu gostava desse, que era o latino. Exato. Que o AJ era aquele com cara de mal, que usava cavanhaque e tal. Eu gostava da Spice Girls também, tinha camisa. Não, Oi, Spice senhora. Girls, gente, já vamos fazer, já vamos dar uma… A Spice Girl, gente, foi a primeira vez na vida que eu vi uma mulher preta ali num rolê fazendo alguma Mel coisa. B, Então né? tinha a Mel B. Era real que eu podia… Era aquele… Black Power. Gente, era aquele momento, porque assim, né, na infância a gente falava, eu sou fulana. Eu podia falar que eu era Mel B real. E ninguém ficava me contestando que eu não podia ser a Mel B. Eu podia ser a Mel B. Mel B, ó, você até as dancinhas da Wanna Be, lembra até hoje. Não, até hoje. Mas você sabe que ainda toca Spice Girls lá na Austrália? Acredito. Real. As drags até hoje dublam. Acredito. E eu fico assim, gente, elas dublam. E engraçado que aqui não toca tanto, mas lá. Aí elas não voltaram, né? Os Backstreet Boys vivem indo e voltando, né? Acho que agora eles voltaram. Eu acho que e tal. é que também tem muita coisa de grana, né? Tem sempre uma que quer ganhar mais. Tem que ver isso também, porque a gente nunca entende o que os caras prometem, né? O que aconteceu, né, pra eles. Mas, ó, tá vendo? A gente já tá aí num remember dessa idade. Bom, eu gostava do El-Chan também, dançava El-Chan. É, o Chan. A gente dançava, João. Aliás, a eu gente dava show na rua, Não, o João dançava muito bem. A gente dançava El-Chan. Era o TikTok da época. Gente, dança da bundinha. Meu Deus! A gente ficava com o rádio conectado pra esperar tocar na rádio pra gente dançar. Porque era quando assim que a gente tocava. não tinha. Era assim que tocava, Exatamente. porque quando ninguém tinha CD, das músicas novas a gente ficava esperando tocar na rádio, aí tocava na rádio tá ali. De CD, não tá falando de Spotify hoje não. Tá? Aí, hoje em dia, quero dançar tua música. Põe lá a você música. Bota lá, tem 600 coletâneas. E tá tudo certo. Teve um tempo que teve Napster, Verdade. Né, e tudo a gente mais. dançava axé legal, né? Dançava, era os TikTok da época, gente. Vocês que lutem, tá? E aí, Mila, vamos entender isso daí. Você se formou, você mora hoje aqui em São Paulo? Moro em São Paulo. Mesmo bairro que eu nasci e tal, sempre na mesma região. Você é casada? Sou casada. Faz Tem 6 filhos? anos que eu sou casada, não tenho filhos Quer ter? ainda. Sim, Quantos? quero ter 2. Você já começou aquele lance lá de fazer perguntinha rápida, né? Você já tá me testando. Não, deixa eu falar. Já começou, ó. Mas quero ter 2. E é muito louco, né? Porque quando eu falo isso, as pessoas falam, tá, meu amor, você vai começar quando, então, né? Porque rola, né? Essa cobrança. Mas Eu tenho gêmeos. Oi? Então, gente, eu cocrio as coisas. Então eu vou cocriar gêmeos. E terei gêmeos isso. e tá tudo certo. Mas sim, quero ser mãe. E o quando, acho que mais uns 2 anos. Eu acho que é meio grosseiro até perguntar pra uma mulher quando ela quer ter. Sim. Porque a gente nunca sabe se ela precisa de um tratamento. A gente não sabe se ela quer, se ela não quer dar prioridade à carreira. O meu lance é carreira.
É isso, e tá tudo bem, Uhum. entendeu? E cagou quem acha diferente, entendeu? Acho que a gente tem que entender isso, que cada um tem um momento. É a Sim. mesma coisa que chegam pra mim e falam, ai, você seria tão bem pai. Eu falo, ai, gente, não. Por quê? Porque eu Vamos. quero viajar, eu quero ferver, tenho uma vida inteira ainda. Mas, ai, você vai ficar velho. Eu falo, então, mas eu acho tão péssimo eu colocar Você meu filho para pensa, cuidar. tá E toda… assim, estou tendo filho para cuidar de mim. Não, isso é errado. Isso É bem péssimo. Não, tem até um nome pra isso. Tipo, já filosofando nem tanto, mas quando a gente fala de economia comportamental, tipo, eles falam de alguns distúrbios financeiros e tem uns distúrbios que rola sobre essa questão de distúrbio financeiro relacional. E é de você, tipo, depositar ali, eu tô cuidando de você porque você vai cuidar de mim no futuro. A gente não sabe o que tá criando. Exato. E assim, quando eu falo carreira, é porque eu tinha uma carreira sólida já. Uhum. E eu falei assim, tchau, vamos começar de novo do zero, porque é legal e é divertido. E aí eu comecei do zero, há 2 anos, então… O que é uma carreira sólida? O que você fazia antes? Eu trabalhei 15 anos numa mesma empresa, entrei como estagiária, fiz carreira, cheguei à gerência, N-2 do CEO Brasil, numa multinacional com 80 países. Uau! Então, tipo, eu era gerente de inteligência de mercado nível Brasil. Salário de 5 dígitos, todos os benefícios que você imaginar, salário mensal, né? Então, assim, de 5 dígitos, então, isso era uma carreira sólida, né? Então, tipo, 15 anos, cargos de liderança. Então, já viajava representando a empresa Brasil inteiro, já cheguei a fazer viagens internacionais, tinha uma equipe de 12 pessoas. Enfim, vários projetos ali que levaram meu nome. Então, eu… 15 anos de trajetória ali, fazendo literalmente um plano de carreira. Então, era de uma certa forma sólida, né? Não, então, é total sólida. Exato. Então, até pra migrar pra outra empresa. Então, e aí eu olhei pra isso e falei, tá bom, não quero mais. E aí eu vou começar do zero. Então, foi tipo isso que aconteceu. E aí a questão do ser mãe foi uma questão que eu falei, bom, espera mais um pouquinho, porque vou abrir um negócio, vou ser chefe de mim e tal. E aí, eu resolvi, tipo, bem no meio da pandemia. Porque eu não sabia, na verdade, né? Eu acho que foi também um choque pra todo mundo no meio da pandemia, né? Que falar, o que eu tô fazendo da minha vida? É isso que eu quero seguir, não quero seguir, eu quero fazer isso, eu quero não sei o quê. Porque no meu caso, eu trabalhei 15 anos em hotelaria. Aos 15 anos! 15 aê! anos! 15 anos em hotelaria e eu tava num perrengue nessa coisa de tipo… Cara, eu quero trabalhar de hotelaria pra pegar o Covid de sempre, em frente, a gente não tinha vacina, tava num momento muito caótico pro mundo inteiro. Ainda na Austrália foi bem menor, porque são menos pessoas comparado ao Brasil, né? Tem 24 milhões de pessoas, o Brasil tem 220, menos. Consideravelmente, né? A minha cidade tinha 2 milhões, mas mesmo assim, você recebe gente do mundo inteiro. E eu tava nessa pegada de falar, puta, o que eu vou fazer após? Na verdade, eu comecei a empreender na pandemia, né? Então, eu saí da empresa, tipo, dia 18 eu fiquei sabendo que eu ia sair, a gente conversou, beleza, você vai sair. Aí eu fiquei até o dia 6 de março. Então, essas datas são bem latentes. E aí, tipo, o lockdown começou, tipo, dia 18 ou 22 em São Paulo. Então, eu, tipo, saí dia 6… Fiquei uns 5 dias ali, mano, é empreender mesmo? Você vai mesmo fazer isso? Aí eu falei, bom, vou. 5 dias depois, tipo, dia 11 eu lembro que eu falei, vou empreender. E passou mais uns 10 dias lockdown. Mas o meu pensamento, ele começou a surgir no final de 2018. Que eu comecei a questionar se eu queria mesmo continuar trabalhando no ambiente corporativo. Se eu queria continuar ali numa carreira CLT e tal. Várias coisas aconteceram, mas o que me pegou mesmo foram as eleições presidenciais de 2018. Foi foda, né? Foi foda. E aí, quando eu olhei pra aquele contexto de um cara, tipo, racista, machista, homofóbico, se elegendo, eu falei, cara, que merda tá acontecendo? E nesse contexto, eu tipo, fiz um retrocesso, tipo assim, sabe? Um resgate ali do que eu já tinha feito na minha vida. E eu lembrei que com 17 anos eu era super ativista. Então, eu, tipo, participei de um cursinho pré-vestibular comunitário que chamava Educafro. E aí, eu criei o meu próprio núcleo de Educafro. E aí, eu sou fruto de ação afirmativa. Então, eu era super ativista. E aí, o que eu olhei naquele contexto, eu fiquei muito puta com tudo que aconteceu. Eu falei, tá, mas o que eu tô fazendo de fato? Eu tô aqui, eu virei uma ativista de rede social. Porque eu tô reclamando, tô brava com esse contexto, com essa quantidade de racismo sendo exposto. Mas o que eu tô fazendo? Então, naquele momento, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. Então, a minha inquietação do tipo, o que eu vou fazer? Parece meio
sei lá, tipo, filosófico, mas nem é. Mas foi mais ou menos assim. Tá, o que que eu tô fazendo pra viver no mundo que eu quero viver? Ai, e você sabe que isso é coisa de libriano, né? Você é libriana, você sabe muito bem disso. A gente se pensa muito. A gente olha uma coisa na rua e fala assim: cara, o que eu tô fazendo pra mudar aquilo? Aquilo lá é. Se eu tô vendo, eu tenho que mexer o meu rabo e mexer naquilo. E foi isso Aquilo que é meu aconteceu. queijo também, não é só o queijo do outro. Total, e foi isso que aconteceu. E aí eu falei, tá, beleza. Aí eu comecei a me ver nas falas, porque assim, única mulher preta na gerência, e eu comecei a olhar, segmento da construção civil, né? Trabalhava na área de planejamento comercial, planejamento estratégico e tal. Que segmento da gerado mais construção por civil, homens. homem branco. Né? E aí eu era a única preta do rolê, e eu por muito tempo falava isso com orgulho. Não, porque eu sou a única negra gerente e tal, isso, sabe? Tipo, nada a ver. Então, e aí eu comecei a olhar e falei assim, tá, e agora? O que eu vou fazer? Aqui dentro eu consigo fazer alguma coisa? E aí eu vi que não, que ali não era exatamente o espaço que eu ia conseguir fazer mudança. E foi assim que eu comecei a pensar em empreender. E demorou um pouquinho e concretizou em 2020, mas foi em 2018, quando de fato, foram os resultados das eleições presidenciais que me fez entrar em conflito. Tipo, tá bom, é isso aí, é isso que tá posto, e o que eu faço com isso? E aí você pensou assim, por exemplo, você falou, vou empreender, vou fazer uma coisa diferente pra mudar vidas ou pra se mudar? A priori foi mudar vidas, mas depois eu vi o quanto eu precisava me mudar também. Nossa, é foda, né? Porque depois que eu vi, a gente olha, a gente olha pro externo e depois a gente fala, não, meu amor, volta, dá uns passinhos pra trás e tal. Então foi exatamente isso. A priori foi assim, tá, o que eu posso fazer? Então, tipo, eu me formei em economia, né? Então, tipo, falei, me formei em economia, já lidava bem com o meu dinheiro, sempre organizei meu dinheiro muito bem, investia meu próprio dinheiro. Eu falei, bom, eu acho que eu posso dar uma olhadinha aí pra esse rolê de educação financeira. E aí foi que eu comecei a olhar, eu fui fazer uma especialização em digital, porque a ideia inicial era fazer algo em paralelo, não era entrar de cara. Né? Era tipo ficar na CLT e começar a criar conteúdo e começar a fazer, mas aí as coisas tomaram outro rumo que eu entrei de cara e aí não existiu o plano B. Mas a priori era, quero ajudar, quero fazer. Até o meu primeiro vídeo no Instagram, que foi em junho de 2020, eu falo isso, que eu queria transformar e não sei o quê, e ajudar outras pessoas negras. Depois eu vi que eu mesma precisava de tanta coisa, sabe? Então eu fui crescendo e a cada dia eu cresço, mas crescendo, amadurecendo tudo isso enquanto meu negócio começou enquanto meu negócio nasceu, na verdade. Sim. Isso é bem importante, né? A gente saber o que… Primeira mudança que tem que ser feita, ao invés de a gente mexer no mundo, a gente mexe na gente. E aí você teve muito suporte das pessoas ao seu redor sobre isso? Que você falou assim, gente, eu vou dar uma parada de trabalhar numa coisa fixa, vou fazer uma coisa própria, vou trabalhar com internet. Porque assim, trabalhar com internet é muito diferente, porque muitas pessoas falam, o quê? O quê? Interneta? Você vai trabalhar onde? No Facebook? Você vai trabalhar onde? Você vai fazer o quê? Porque quando eu comecei a fazer vídeos, as pessoas olhavam e falavam assim, what the fuck? Por quê? Por quê, senhora? Por quê? Se ela tinha uma carreira tão prestigiada ali no corporativo, o que a senhora tá fazendo com isso? Pois é, porque assim, né, aconteceram algumas situações pra eu sair da empresa que eu trabalhava e tal, mas eu tinha propostas, né? Então, tipo, não era tão. Não estava tão desafiador eu migrar, sabe? Eu ir pra uma outra empresa e seguir minha carreira ali. Só que chegou um momento que, primeiro, eu realmente queria fazer alguma coisa. Segundo, eu decidi que eu não teria mais chefes racistas. Isso é importante. Então, eu não tenho como me blindar, sabe, de acontecer situações racistas comigo, mas um gestor, alguém que tá acima de mim racista, isso eu tenho como resolver empreendendo. Então, essa foi uma questão muito forte. E quanto a apoio, minha família é incrível, né? Tipo assim, o meu pai foi a primeira… Eles são ótimos. Minha família é incrível. Eu lembro que em fevereiro, quando eu já sabia que eu ia sair da CLT, a gente tava na praia. Praia Grande ali, você sabe muito Vila bem. Vila Mirim? Tava no Oceano. No Oceano, mas ali lá do lado. Só volta em casa ali, meus pais têm casa ali no Oceano. E aí, a gente tava lá e eu falei pro meu pai, eu sempre pensei… Sempre não, na verdade, né? Eu comecei a pensar em ter um negócio e tal, o que o senhor acha? Aí meu pai falou, e sabe aquele lance assim, é só você e o Jorge, vocês ainda não têm filhos. E você eu tinha feito uma reserva financeira, eu chamo de guarda-chuva financeiro. Tinha um guarda-chuva financeiro, dava pra… Falou, vai, sabe? Se você não tentar, você não vai saber e tal. E aí meus irmãos, e aí todo mundo apoiou. E aí eu lembro que assim…
Hoje as minhas lives têm menos pessoas do que tinham quando eu comecei. Quando eu comecei a fazer live, a minha família inteira entrava. Minha mãe, o meu pai, a minha irmã, meu irmão. Tava período de pandemia também, né? 35 pessoas, 40 pessoas com medo de pandemia, entravam na minha live, assim. E isso me deu uma segurança tão grande, porque… Você falava, pô, tô bem. Mas eu pessoas me sabia dão que era a minha suporte. família. Ah, Exatamente. mas mesmo assim. Sim, mas era um Eu suporte. já fiz Eles lives entravam, também real. absurdas de louca e minha família não entrava. Gente, aliás, corta para, viu, família? entendeu? Ó, Fica a dica, tá, família? A família lives, comentar lá falando só lindo, não é só isso não que eu quero. Exatamente. Viu, E aí, meus irmãos… E aí, assim, por exemplo, quando eu lancei, 2 meses depois, eu fui ousada. 2 meses produzindo conteúdo, vou lançar um curso. Lancei um curso, amor. 2 meses de produção de conteúdo na internet. Vendi pra 12 pessoas lindas e maravilhosas. Primeira pessoa que passou o cartão pra mim foi meu irmão. Meu irmão foi meu primeiro aluno pagante, cara. Cara, que legal isso. Tipo, eu fiz o pitch de vendas e tal. E aí, fiz algumas vendas logo no pitch. Mas a primeira pessoa ali da lista, primeiro horário, foi meu irmão. Pô, isso é Então, sensacional, cara, né? tipo, é isso. Então, não tenho muito o que falar. Sabe? Então eles são… Porque existe essa questão de apoio da família, né? E o meu marido, né, gente? Meu marido é um negócio de louco, ele é incrível. Porque às vezes eu olho e falo… Meu, não podia ter encontrado um parceiro tão parceiro. Porque… me apoia. Às vezes eu tô do nada, ele tá tirando foto minha. Ele falou, essa foto aqui que eu tirei pra você, dá pra você postar. Sabe assim? Tipo, me filma quando eu não tô fazendo nada. E aí ele fala, ó, daí você pode postar e colocar uma musiquinha de fundo. Então, tipo, mesmo… a gente teve… foi uma decisão muito séria, porque… eu tinha um salário de 15K mensal, assim, sabe? Tipo, com benefícios, etc. Vários benefícios. Então, a renda da nossa família zerou a minha parte. Porque eu comecei do zero. Então, e ele me apoiar em todo esse contexto, sabendo que mudanças teriam que acontecer dentro de casa e tal. Porque sempre foi a renda dos dois pra gente fazer, pra gente conquistar, pra gente viajar. E mesmo nos momentos mais desafiadores, assim, ele nunca deu pra trás. Ele nunca virou e falou assim, não, vai arrumar um emprego em outro lugar, vai mandar currículo, não. Ele sempre, muito pelo contrário, todas as vezes que eu cogitei, ele falava assim… Você sabe como você se dedica, você vai começar a olhar pra empresa dos outros e você vai deixar o seu de lado. Pode deixar que a gente vai dar um jeito e tal. Então, apoio, sabe? Tipo, graças a Deus, e os orixás, eu, tipo, não… né, Mila? Eu sempre tive. Faz muita diferença. Faz muita diferença porque impulsiona a gente a falar, cara, independente se o mundo vai aceitar ou não, eu tenho o meu suporte que é muito fechado, que vai fazer um elo e vai me levar para onde eu quiser. E é isso, né? Eu tenho amigos também que começaram um negócio recentemente na pandemia, a gente estava conversando sobre isso, inclusive eu vou trazê-los, não vou dar spoiler ainda, mas são pessoas também que trabalhavam também em CLT e aí decidiram ter o próprio negócio e reclamaram muito disso. Que falou, cara, as pessoas que poderiam ter me dado o maior suporte, que são as pessoas próximas, ai, que lindo, vai dar certo, ai, que máximo, já deu, ai, já deu boa. Cara, não tem nenhuma compartimento, a gente sabe que não tem, porque a gente acompanha os analíticos, né, a gente vê os números nunca mentem. Um dos meus diretores sempre falava isso, números nunca mentem. É isso. Tá ali, número tem ali. E assim, sempre falava, e aí ela tava falando isso pra mim, falando, cara… As pessoas mais próximas, às vezes, são as pessoas que mais nos sabotam. São as pessoas que puxam mais a gente pra baixo. Sim. E isso é formidável, quando a gente tem pessoas próximas que falam assim, cara, eu acredito em você. E vai ter momentos ruins e eu tô aqui, eu vou te levar. E a gente vai fazer isso crescer junto. Porque a gente é uma família e a gente vai crescer junto. Gente, o meu pai, ele… Seu pai é mecânico? Meu pai é. Tem uma oficina mecânica e tal. É muito engraçado, porque meu pai, ele fala de mim pra todo mundo. Aí ele fala assim, você pode fazer uns cartão? Pai, precisa dar cartão. Aí tem que ficar falando seu nome no Instagram. Aí vira e mexe, aparece uma pessoa no meu direct. Conheci seu pai na fila do pão. E aí, gente, meu pai é incrível. Conheci seu pai em tal lugar. Ele falou tanto de você. Segue, acompanha minha filha e tal. Não sei o que. Ela fala sobre isso, sobre aquilo. E aí ele é super meu divulgador, assim, e tal. É muito legal. E às vezes eu vejo que… o meu pai, a minha mãe, né, tipo, a minha mãe até menos, nem entendem direito, assim, tipo, o que ela tá fazendo de fato, assim, sabe? Mas, assim, pela questão da internet, sabe? De você tá ali, mas… Tipo, tá vivendo de quê, meu amor, né? Não, tô vendendo curso, tô vendendo consultoria, tô vendendo mentoria. Tô ali numa empresa, tô palestrando. Então, eu sempre vou contando pra eles e tal.
A minha mãe, às vezes, ela falava assim, do tipo, mas quer arranjar um serviço direito? Mãe, mas eu trabalho. Isso é um trabalho, amor. Exato, exato. Aí eu lembro que a primeira vez que logo que eu saí da empresa, o meu pai. Meu pai e minha mãe, um dos dois perguntou: como é que você tá se sentindo? Tipo, eu nunca tinha ficado. Nunca mesmo, tinha ficado desempregada, porque, pô, eu trabalhei dos meus 17 aos meus 19 com meu pai na oficina. E depois dos meus 19 eu entrei na empresa, que eu trabalhei 15 anos. E eu saí com 34. Então, tipo, esse lance de ficar desempregado nunca aconteceu comigo, né? Na juventude, na fase adulta. Aí eu respondi assim, eu falei, mas eu não tô desempregada, eu sou empresária. Tipo assim, sabe? Real. E foi automática a resposta. E é isso, eu não tava desempregada. Eu comecei o meu negócio. Gente, isso é um processo que demora, é uma formiguinha. Exatamente. Tem que saber ali que é um trabalho… É um plano exato. constante. É um plano. É entender isso. que você… Por exemplo, até o meu business E não tem mesmo, plano B. Não. Então, plano A e vai o plano A. É isso. Até mesmo meu business, assim, quando eu comecei, as pessoas acharam que eu ia, sei lá, chamar a Madonna, por exemplo. Eu vou citar aqui. Aí eu falei, gente, a Madonna, ela vai… Até pode vir daqui, eu não acho que ela não vá vir. Mas eu vou ter que ter um contato muito forte para chamar a Madonna. E eu não tenho esse contato, é um processo. Então eu vou nos arredores, vou nas pessoas que eu acho muito foda. Porque o intuito de eu abrir, por exemplo, um podcast é dar a voz às pessoas que eu acho muito foda. Que tipo, eu falo, porra, exatamente. Pô, eu acho você muito foda. Eu conheço a sua história, eu conheço quem você é, onde você cresceu, onde você se tornou, onde você tá se tornando e vai tornar. Isso é assim… Você dá voz a muitas pessoas que estão ali, às vezes, ali na internet só dando… Eu ia falar uma palavra em inglês. Arrastando pra cima. E vê o teu vídeo e fala, cara, quem é essa guria? Vou entrar aqui, Mila Investimentos. Abre ali, abre, pum! Fala, olha só isso, ela tá me ensinando a como investir. E às vezes a pessoa precisa só de uma forcinha, porque ela tá perdida. Eu acho sensacional isso, sabe? De pegar pessoas e motivar as pessoas a sair de uma merda. Né? Principalmente num país de terceiro mundo que a gente vive, que poderia ser primeiro mundo. Total. Com tanta desigualdade que tem no Brasil. Exato. A gente acha… Porque assim, quando eu tô lá na Austrália, é uma coisa muito isso. Que, assim, que as pessoas têm que entender. Você mora em outro país, você é um estrangeiro. Inclusive, eu até fiz um corte isso da Aline, que foi no meu segundo episódio. Ela falou uma coisa que eu falei, fala uma coisa pra você, se alguém que tá lá desmotivado, quer de repente quer vir pra Austrália. Ela falou uma coisa que é sensacional. Você é um estrangeiro aqui. Demora pra você conquistar a coisa? Demora, mas na hora que você conquista, ninguém tira. Porque você conquistou teu nome. Isso. E é exatamente isso. Lá, aqui também, porque aqui a concorrência é muito grande, porque todo mundo fala o mesmo idioma, né? Ninguém fala uma coisa diferente. Mas lá tem coisas de visto, tem coisa monetária, tem tudo, né? Que você tem que saber o que você vai fazer, que senão você também quebra. Sim. É muito foda isso. Mas eu acho isso muito importante, assim, que as pessoas acham que também quando você muda pra fora já fez a vida. Não, gente, não é. Por onde começa? Eu tava ouvindo o seu episódio com o Adriano, né? E tem um momento que ele fala. Ele fala até sobre se você puder, tipo, já cuidar do seu físico. Porque se você não conseguir um emprego legal, os empregos que você vai conseguir, a maioria das vezes são empregos braçais. Né? E é isso. Tipo, às vezes nem sempre você vai conseguir chegar, né, num outro país, acredito eu, né? E já vai conseguir trabalhar na área que você quer, como você quer, não. Você vai. Muito difícil, porque assim, você aprende inglês aqui no Brasil e você acha que você fala. Aí você chega lá, você fala, falo. Não falo. Aí você tem que estudar inglês. Aí você estuda inglês por 1 ano. Aí você vai arranjar um emprego. Aí você começa a trabalhar e você não fala inglês ainda. Você tá achando que você tá falando. As pessoas estão perguntando 1000 coisas pra você, você entendeu uma. E aí você começa a trabalhar aqui, subemprego. Você não tá trabalhando na sua área. Então você vai ter que se realocar, mas se profissionalizar. E a gente anos fazendo escolinhas de inglês aqui no Brasil. Horror, se soubesse, chegava lá sem falar nada. Entendeu? Eu guardava nisso aí pra fazer uma outra coisa. Se bobear, eu tinha feito 2 faculdades. Total. O tanto que eu gastei no idioma. Então, você para aí, não. Mas trabalhar no exterior também não é tão simples, né? Então, pra quem quer ir, gente, pode ir. Mas saiba que vai ralar. Exatamente. Vai ralar. E Mila, vamos lá. Assim, independente de você quis abrir um empreendimento pra você quis empreender, você quis ajudar as pessoas. Mas o que te motivou, independente da pandemia, e de você falar assim, cara, eu não tô mais feliz nisso, eu preciso… Né? Tipo, teve alguém que motivou você, que é capa, que você fala assim, cara, essa pessoa aqui, ela me motiva a ser uma pessoa diferente e motivar outras pessoas. Tem alguém?
Olha, deixa eu falar que não foi tão romântico. Não foi romântico? Não foi nada romântico. Porque pra mim também não. Porque eu tenho várias pessoas. Eu tenho um leque de pessoas que me motivam. Mas assim, na verdade, o que me motivou foi uma questão de racismo. Sério. Que Não triste. foi. Chega a ser triste uma parte, né? Porque deveria ser assim, direitos iguais pra todos. Todo mundo teria que entender esse rolê. E fazer uma coisa muito mais, assim, abrangente, né? E fazer as pessoas entenderem que todo mundo é igual, né? Que tem oportunidade pra todas as pessoas. E não rola isso, né? Não rola. E acho que até começa entendendo de fato que… Tipo, se a gente já não entende que as pessoas não são iguais, a gente não consegue tratar as diferenças, né? Sim. Mas o que aconteceu comigo é que no ambiente corporativo aconteceram questões raciais. E foi isso que me motivou. Porque assim, quando eu comecei a pensar no final de 2018, foram reais ali a questão… Eleições, o que eu tô fazendo da vida. Eu comecei a filosofar, libriana na área e tal. Né? Essa parte foi exatamente isso que aconteceu. Aí fui fazer uma especialização em digital. Então, tipo, eu lembro que eu fiz um curso, uma especialização de sábado. Estudava sábado o dia inteiro pra poder entender um pouquinho métrica, rede social e etc. Só que nesse meio tempo, eu tive uma mudança de gestão. E eu tive uma gestão racista. Ponto. É assim, de chegar a botar apelido ou tipo excluir? Não, é um racismo, como a gente fala, é um racismo estrutural. É aquele racismo que você não consegue nem denunciar, porque a pessoa ela não vai olhar pra sua cara e ela vai te xingar, ela vai falar coisas que você… Não, é aquela pessoa que articula num nível estratégico mesmo pra poder tirar todas as possibilidades que você tem. Até você sair da empresa. Foi tipo isso que aconteceu. Uma sabotada, te deixa sentir como um churume. Foi isso que aconteceu, entendeu? Nossa, acho que é bem ruim, porque mexe na sua autoestima. Você fala, cara, será que eu tô fazendo isso? E até você entender que é racismo, muita terapia. Muita terapia, porque o racismo, ele tem várias facetas. Quando a pessoa olha pra sua cara e ela te xinga e ela fala, eu não gosto de você porque você é uma pessoa preta, você sabe lidar. Você sabe lidar. Pode te ferir, mas você vai lá, se você quiser dar porrada na pessoa, você vai dar porrada, vai saber porque ela tá apanhando, Exato. Entendeu? Só que quando a pessoa, ela não diz e ela não expõe logo de cara, ela cria a estratégia, porque ela olha pra ali e fala, eu não quero uma gerente negra. Entende? Quando ela acha que aquele lugar não é pra você e tal, só que ela articula. Então, o que aconteceu comigo foi uma articulação. Então, foi uma articulação existiam possibilidades reais de eu assumir outras posições. E essa pessoa fala assim, não, você não vai pra esses lugares. Eu quero você aqui comigo, que você vai assumir um lugar aqui. Então, aí… As outras posições foram tomadas, outros cargos de gerências em outras áreas. E só depois que todos esses lugares foram preenchidos… Por brancos. Pessoas brancas, mas por outras diretorias. Então, tipo, eu tinha outras diretorias interessadas no meu trabalho, falando, Mila, vem cá, 15 anos de empresa, cara. 15 anos de empresa, eu já conhecia todo mundo. Abriu o manual, você falava assim, gente, isso aqui não dá certo. Então, 15 anos de empresa. Então, assim, 15 anos de empresa com uma trajetória, tipo, dos últimos anos muito boa. Muito boa mesmo, sabe? Tipo, liderando projeto. Todos os meus outros chefes me indicando pra tudo, pra viagem internacional. Lembro que teve um evento, uma convenção de vendas, que o Giovanni do vôlei, sabe? Sei. Ele foi fazer uma palestra. E no final, ele levava uma medalha que era a réplica das Olimpíadas de 92. E aí, a empresa tinha que escolher 2 funcionários, entre trocentos funcionários, pra dar essa medalha. E eu fui uma das pessoas escolhidas. Então, tipo assim, era real destaque. Sem soberba, sem modéstia nenhuma. Então, chegou um cara falando pra mim, Ana, eu conto com você e tal. E eu falei, beleza, ele conta comigo assim como todo mundo tava contando. E aí, surgiram outras posições. Tipo, aí tinha outras diretorias me querendo. E essa pessoa falando, não, ela vai ficar aqui comigo. Deixa ela quieta aqui. Então, todas as possibilidades de todas as outras cadeiras que tinham pra mim foram preenchidas por outras pessoas. E depois delas terem sido preenchidas, essa pessoa vira e fala, ai, acho que não mais o que eu falei pra você. Então foi isso que aconteceu comigo, entendeu? Então, tipo… E foi assim que eu saí do ambiente corporativo. Então eu fiquei muito machucada. E aí, quando eu me vi, né? Então essa pessoa, tipo, me avisou com antecedência que eu ia sair, trabalhei mais um mês e tal. E beleza, fiquei mais um tempo e fui demitida. Quando eu sou demitida, eu já tinha o meu projeto. Porque eu já estava, tipo, literalmente fazendo. Eu já tinha um projeto ali. Só que não era aquele… Na minha cabeça, não era aquele momento. E real não era. Eu não estava nem psicologicamente preparada para aquilo. Só que aí eu olhei para aquela situação. Beleza, tem um dinheiro aqui que eu já estava fazendo. Tem um dinheiro aqui da minha rescisão.
tô aqui, o que eu vou fazer? Recebi contatos de outras empresas e tal. E aí, foi aquele momento que eu olhei e falei assim, o que eu posso? Eu posso entrar num outro mercado, voltar pro mercado corporativo e trabalhar para alguém. Ou eu posso apostar e montar o meu negócio. Então, na verdade, eu não tive alguém que eu olhei e falei assim, nossa, eu quero ser essa pessoa e tal. Não foi isso que aconteceu. Foi eu olhar e falar assim… eu depois, assim, quando eu paro pra pensar, eu vejo que desde que eu assumi um cargo de liderança, situações raciais começaram a acontecer. Do tipo, sabe, questionar. Sabe você chegar no lugar, cadê a pessoa que resolve? Essas coisas assim. A gente ouve muito já isso. Quem é o pai do departamento? É tipo isso, entendeu? Quem é a pessoa que resolve? Não, sou eu tô aqui. Sou eu a pessoa que resolve. Então, essas coisas começaram a ser questionadas em coisas que não era nem pra eu saber, mas só pra testar. Então, isso tudo começou a acontecer depois que eu assumi o primeiro cargo de liderança. E eu lembro que eu tive um gestor, que é meu amigo pessoal e tal, que teve uma vez que eu cheguei pra ele e falei, essa diretora, ela é racista. Aí ele olhou pra minha cara e ele falou assim, eu era gerente, ele era um diretor, então tinha os níveis gerenciais, diretores, depois já tinha o CEO Brasil, CEO América Latina, CEO global. Era mais ou menos essa hierarquia e tal, e tinha uma galera pra baixo. E aí eu lembro que eu cheguei num gestor e falei assim, essa mulher é racista. E ele falou, mas como assim? Eu falei assim, ela é racista. Você vai perceber que todas as vezes que ela puder, numa sala de reunião, me fazer perguntas… Sei lá, eu não sou engenheira, eu sou economista, mas a gente trabalhava na construção civil. Se ela puder me fazer a pergunta técnica do traço do concreto, ela vai me fazer. Porque ela quer me expor na frente de todo mundo. A sorte é que todas as perguntas que ela fazia, eu sempre sabia responder. Mas eu falei, ela cria estratégias pra me encurralar. E eu via isso acontecer. Falei, essa mulher, ela quer me ferrar. E é muito louco que as pessoas… mas como é que você sabe? Mano, é no olhar, assim, sabe? Tipo, a gente sabe como a pessoa te olha, como a pessoa te mede. E você deve saber isso também, né, João? Sim, eu já fui do mercado corporativo e chegava nos briefings, às vezes, era assim, ó. Perguntas absurdas, e aí chegava assim, João… Você já chegou a ver isso? E eu falava, gente, não, eu tava de folga. Gente, lógico que não. Eu não durmo 24. E um dos gerentes chegou pra mim uma vez assim e falou assim… O que você faz quando você sai daqui? Então… Descansa, porra. Lógico, eu tento, né? Porque meu telefone tocava 24 horas. Mas falou, caralho, eu já saí disso. É muito foda. Entendeu? E aí eu cheguei… Então, assim, aí eu comecei… Foi naquele momento que eu olhei e falei assim, cara… Qual é a chance… Qual tipo assim, beleza, né? Falando estatisticamente, como que eu posso reduzir, minimizar isso a zero? Eu não tenho mais chefe. É importante. Eu não tenho mais gestor. Então ninguém vai… tipo assim, é lógico que tenho… né, eu trabalho com público e tal, você sempre é questionada, mas… Acima de mim, não tem ninguém, porque eu sou a CEO da minha empresa e acabou, entende? Então, o que me motivou não foi olhar pra Michelle Obama, né? E depois… Que eu acho ela máxima. Que ela é maravilhosa. Eu acho ela máxima. Mas não foi isso, entende? O que me motivou foi algo que aconteceu comigo. E aí eu virei e falei assim, cara, eu não quero mais. Eu preciso mudar isso. Não quero mais. Entendeu? E tipo, beleza, se o que vai me custar. Porque isso custou a minha saúde mental num nível que você não tem noção. Quantidade de terapia que eu tive que fazer pós-saída. Porque a sensação era como se, tipo assim… Cara, uma pessoa racista… com poder na mão, ela tem condições de pegar o meu currículo inteiro e fazer isso aqui e falar tchau. Ela acaba com 15 anos de história. Que não são 15 dias e não são 15 minutos. São 15 anos, sabe, lutando. 15 anos, muita história, muita trajetória. Ela chegou da janelinha e juntou e falou assim, essa menina não sabe porra nenhuma, eu vou mandar Eu não embora. quero ela aqui. Não quero ela aqui. Entendeu? Que, na verdade, você era uma ameaça, né? Porque quando você sabe muito de uma empresa e chega alguém novo e ele sabe que tudo que ele te pergunta você responde, dá maestria e você finaliza, filha da puta, ela sabe muito. E aí, eu por muito tempo, né? Porque o racismo faz isso com a nossa cabeça, né? Da gente, tipo, mas será? Vamos comer chocolate daqui a pouco. E aí, faz a gente ficar pensando assim, mas será que foi? Será que eu tô ficando louca? Será que eu tô vendo racismo em tudo? E aí, há pouco mais de… Faz uns meses, eu fui fazer uma gravação de um curso na rua, de onde é o escritório central. E aí eu liguei mandei mensagem pra um amigo. Falei, você tá trabalhando aí ainda? Vamos tomar uma cerveja? Vamos se encontrar? Tô em gravação era de um curso mesmo. E aqui pra uma plataforma específica, aí beleza. Aí a gente se encontrou. E aí eu contei pra ele o que tinha acontecido e tal. Nem entrei muito nesse aspecto racial. Só que aí ele me conta
Que ele falou, nossa, mas isso que você tá me contando que aconteceu exatamente com fulano. Mas do jeitinho que você tá me contando. O cara é negro. Aí, sabe quando… A ficha cai. Aí você… Não, sabe, é que isso foi confirmação. Já tinha caído por causa de muita terapia. Mas assim, aí eu falei, mano, zero dúvidas. Ele fez exatamente a mesma coisa, tipo assim, um cara negro numa posição de liderança, com várias possibilidades e várias pessoas que gostavam do cara, que tinha várias possibilidades pro cara assumir na empresa. O cara fechou todas as portas pro cara, dizendo, não, ele é meu. Ele vai ficar comigo. E aí, quando todas as possibilidades pro cara se fecharam, porque já tinham pessoas na posição, ele falou, não, eu não quero mais. Eu não falo outra coisa. Entendeu? Então, não foi nenhuma referência, né? Não foi nenhuma inspiração. Isso, né? Foi… E geralmente essas pessoas são cargos altíssimos, ocupam… Tem anos e anos de gerência, de Tá na CEO, diretoria, tá lá. Tá na diretoria, ninguém barra. E precisa ser uma pessoa muito foda pra olhar isso e falar assim, cara, você tá prejudicando o rendimento da minha empresa e vou te mandar embora. Só que o que acontece assim, como eu falei, não é uma situação racial nítida pra você virar e falar, esse cara tá sendo racista, ele tá fazendo isso, isso, aquilo. Porque eu acredito que se esse outro cara que saiu, se ele algum dia parou pra pensar nisso. Não é, porque parece que é só um filho da mãe que tá fazendo alguma coisa e você não tá entendendo o que tá acontecendo. Só que ao mesmo tempo que a pessoa tá criando uma estratégia pra te minar, ela tá olhando pra sua cara e falando assim, eu conto com você. Cusão. Eu confio muito em você. Ai, porque meu Deus. fulano e ciclano e bertano falaram tão bem do seu trabalho. E ele pegava todas, tipo assim, as coisas que eu realmente tinha feito bem. E eu era referência. Então você olhava pra cara da pessoa e você, tipo, acreditava, entende? Que tá rolando um negócio legal. Entendeu? Então eu quero você aqui, porque fulano, que já foi meu chefe, meu diretor, falou que você não sei o quê. Te mandou pra não sei onde pra fazer tal coisa. Então, mano, você é a única… Mano, eu cheguei a ouvir isso. Você é a única gerente… Caraca. E foi a primeira a ser demitida. Entendeu? Então, não é uma situação que dava, por exemplo, pra eu acionar um compliance da minha empresa. Que o cara te motivava, mas te punhalava. Quando eu me dei conta, já não dava mais fazer nada, entendeu? Já não tava nem ali. Quando eu me dei conta do que aconteceu. Tipo, eu falo, chega a ser… Eu falo, gente, é psicopata, né? Tipo, narcísico. Não sei nem descrever o que é uma pessoa dessa. Mas, enfim, é isso. Então a minha motivação… e aí, por isso que eu falo pra você que quando eu pensei em 2018, eu tava pensando num movimento negro, no geral. E eu olhava e falava, caramba, eu já fui super ativista, e eu virei ativista de rede social. O que eu posso fazer pra conciliar? Pra ser uma pessoa ativista, mas também pra fazer meu trampo, pra poder incluir pessoas negras, pra poder trazer pessoas negras pra perto. A minha ideologia foi o que me fez pensar. Mas o que me jogou pra empreender não foi a ideologia. Não foi, porque eu tava me preparando mais e tal. Queria ter mais grana pra começar um negócio, sabe? A gente nunca tá 100% preparado também, e né, talvez eu fui… Tem uma amiga minha, que é muito iluminada, que ela fala assim… Ai, amiga, você tem que ver que às vezes ele foi um portal. Eu falo, vai se fuder, né? Vai tomar no Pode cu. falar palavrão aqui no seu podcast, aqui você João? pode tudo! Porque eu tô aqui. Pode porque tudo. assim, eu faço sempre um podcast mais assim, polite e tal. E aí, assim, eu já tô num nível amigo de infância. Pode falar que você quiser, aí eu tô, falando palavrão e tal. Mas é isso. Ela fala, às vezes ele foi portal. Eu ainda não consigo ver isso, né? Tipo assim, eu já não tenho raiva. Não tenho mais mesmo. Superou, graças a Deus. Não, já superei, real mesmo. Eu já consigo contar. Porque assim, gente, se eu fosse contar isso há um tempo atrás, lágrimas iam rolar. Então, lágrimas não rolam mais, sabe? Tipo, beleza, ele é um babaca. E babacas racistas existem. Não, acontece. Entendeu? Então, eu até tenho um projeto agora junto com uma amiga, com a Cris, que a gente tá chamando de Plano Preto. Na verdade, a gente criou um método juntas que chama Método SDS: Sono, Dinheiro e Sonhos. E agora, nessa versão do SDS, a gente tá fazendo um plano preto, que é pra fazer um planejamento financeiro, pra blindar a saúde mental e saúde financeira de pessoas negras dos atravessamentos do racismo estrutural. Porque o que acontece? Se a gente blinda a nossa mente, a gente entende o que tá acontecendo, a gente sai disso rápido. Porque o que aconteceu comigo é que eu demorei pra entender, enquanto eu tava passando, durante e depois. Eu demorei pra entender, entende? Então, o que a gente quer trazer é que isso acontece. Isso vai acontecer, como aconteceu comigo, vai acontecer. Então, mas beleza, o que você faz com isso? E como é que você se vira, né?
Exatamente. Como você sai disso e vive no normal. Exato, Que não exato. é viver normal, né? Porque… Enfim, você vive, você segue a sua vida e tal. E aí entra a saúde financeira. Porque você tem grana pra você se demitir de um chefe racista? Não. Esse é o ponto. As pessoas têm grana. Então, peraí, como é que Não. você cria… Mano, é louco, mas é como se você tivesse que ter um caixa contra o racismo. Porque se surgir uma situação, você poder falar, eu não vou passar por isso. Você vai se ferrar. Porque, por exemplo, eu fiz todo um processo, mas esse processo eu passei as atividades para um monte de gente. Então, eu fiz uma transição. Então, as pessoas que ficaram sabiam exatamente onde estava cada arquivo, cada negócio, cada não sei o quê, cada processo. Eu fiz tudo até o fim, entendeu? Porque, além de tudo, eu tinha uma data. Eu fui avisada, tipo, em fevereiro que eu ia sair, mas você tem que ficar até o final de março. Até o começo de março, entende? Fiquei mais um mês trabalhando para deixar tudo em ordem. Pra poder passar todo o meu trabalho, entendeu? Então, tipo, eu não pude simplesmente virar as costas e falar… Vão cagar. Vão cagar. Eu não preciso de vocês, não preciso do dinheiro de vocês. Só que a maioria das pessoas precisa, né? Assim como eu precisei. Então você… Só que nisso tudo, sua cabeça, sua saúde mental vai pro ralo. Não, e a minha foi. É muito ruim também você ter que ensinar o seu trampo pra alguém que vai vir, sendo que você sabe que você fazia o seu trampo muito bem. Mexe muito com autoestima. Lá pro ralo. Mexe um pouco com o nosso ego, mexe, porque a gente tem um ego, tal, Sim, todo total. mundo tem. Mas eu acho que foi mais que isso. Foi realmente autoestima e autoconfiança profissional. Sim. Né? Você falou, será que eu vou assumir de novo um cargo de liderança? Será que eu não vou ser queimada por o que eu não sei o que é? Que é simplesmente por um cara me julgar do jeito que eu sou? Eu acho que é péssimo. Eu acho que era literalmente, assim, eu lembro que… porque uma das coisas que eu aprendi a fazer muito, não sei se muito bem, mas que eu aprendi a fazer foi escrever, né? Então, sabe, externar. Você conseguir colocar o sentimento no que você tá escrevendo. Então, eu passei a escrever muito. Isso, as redes sociais, eu consigo, às vezes, num texto, num carrossel, numa legenda, colocar a minha emoção ali, né? E é isso, assim, sabe? Tipo, quando eu ia externar isso, eu falava, mano, sabe? Tipo, uma pessoa jogou fora, né? O que eu construí. Então, e aí, quando você se coloca… O ponto é o seguinte, eu não tenho nada contra ser CLT. Inclusive, eu construí uma carreira na CLT. Muitas coisas que eu conquistei na minha vida foi com salário de CLT. Só que o que eu acredito é que… Você não é dono do seu rolê, meu. E você tem que saber disso. Que você não é dono do seu rolê, que se você tá recebendo o seu salário da CLT e você tá torrando tudo, como eu fiz muitas vezes, tá? Tipo, você não tem ali você não tem liberdade de escolha. Quando eu falo de educação financeira, eu falo, gente, qual é o principal motivo de você falar sobre educação financeira? Eu falo, tenho aptidão, sou economista, sou certificada para isso. But, pra mim, é sobre ferramentas de liberdade de escolha. Sim. É sobre você escolher o que você quer. Se você puder viajar no momento que até o mundo tá em crise, mas você tem uma grana guardada porque você planejou a sua saúde financeira, nessa situação, era eu ter liberdade de escolher se eu quero continuar num lugar tóxico que tá ferrando com a minha cabeça ou não. Sim. Entendeu? E Mila, como é que foi pra você, assim, você teve já muita gente, por exemplo, na internet? Porque a internet também é um caminho que é muito louco, é um caminho que você tem uma liberdade de expressão muito grande, mas você tem também as pessoas chamadas haters, que entram lá, eles são seus fãs, porque eles acompanham todos os posts que você faz todos os seus conteúdos, eles sabem tudo que você faz, eles sabem todas as linhas, vírgulas, travessões, o que você coloca, mas ao mesmo tempo, há uma crítica que você fala, cara, eu tô ajudando pessoas, eu tô fazendo o meu rolê, eu sei disso porque nos meus vídeos que eu fazia sobre mim, tá? Eu não falava sobre as pessoas, eu falava sempre sobre a minha vida. E ainda assim… Cara, eu tinha hate. Eu falava, gente, da onde vinha isso, gente? Tô eu não tô falando famosa. Será que eu cheguei à fama, gente? Eu falava. Já estou famosa, porque se veio… Gente, tô famosa. Se o hater veio… Já chama a gata na farofa da GK, que ela quer ir lá. Quando vem hate, eu falo, ih, deu bom esse post. Vou atacar mais. Vou atacar, porque assim,
o hate vem quando você se posiciona, né? De alguma uma forma que forma bate, né? quando tem posicionamento, tem hate. Eu não tive nenhum agressivo ainda. Acho que até pela mídia que hoje eu tô mais presente. Porque o Instagram, ele funciona muito como comunidade, né? Eu vejo isso. É diferente, tipo assim, eu não tô presente ali, ativa no YouTube e tal. Então, o Instagram, as pessoas apertam o botão de seguir e tal. Mas agora existe o explorar, né? Então, como existe o explorar, as coisas acontecem. Mas aconteceu recente, nunca. Às vezes acontece daqueles hate disfarçado, que a pessoa ela vem, te critica e te elogia junto. Sabe? Do tipo assim, eu não concordo com você, mas eu acredito que realmente essa pauta que você. Não, mas eu acho que se você falasse daquele jeito, não. Mas você, quando você traz isso, sabe assim, a pessoa fica se contradizendo porque ela não quer. Brigar, não quer brigar, ela não quer entrar numa divisão comigo, mas ela quer falar, entendeu? Sei. Ela podia só não falar nada. Vai ficar bem quieta. Mas ela quer falar. Mas teve uma situação que eu coloquei um post agora com eleições de novo, né? Aí eu coloquei presidente eleito, e aí? E agora? E aí eu contei a minha história de 2018. Falei, gente, eu não estava feliz com o resultado das eleições presidenciais em 2018. O que eu fiz? Eu montei uma empresa. Sabe? Porque eu vi o quanto as pessoas, o quanto tem de gente racista e homofóbica. Porque você votar numa pessoa assim, é porque você, de uma certa forma, você compactua ali com aquele pensamento. Sim. Então, tipo assim, eu montei uma empresa. Porque eu falei, beleza, quais são as ferramentas que a gente vai usar aí contra o racismo? Educação financeira é uma delas. Entende? Então, eu montei uma empresa. Então, minha pergunta pra você é, o cara foi eleito, e você que não tá feliz, o que você vai fazer? E aí veio uma mulher. Você vai ter que vender o almoço pra comprar. Agora você vai ter que ensinar o povo diferente. Você vai ter que ensinar o pessoal a vender o almoço pra pagar a janta, um negócio assim. Aí eu respirei fundo, respondi. Falei assim, sério, você deseja isso mesmo pro Brasil e tal? Porque, tipo, pra quê? Eu desejo que eles prosperem. Entendeu? Independente de quem é o presidente eleito, sabe? A gente tem que torcer pro Brasil se dar bem, não pro Brasil, sabe, se ferrar e tal, pra depois falar, eu essa culpa eu não carrego, entendeu? Eu acho tão péssimo esse negócio do avisei. É ridículo. E aí a gente começou, e aí eu sei que, teve uma hora que ela achou que eu tinha bloqueado, e ela fez assim, você me bloqueou, e não sei o que. Eu falei, não, meu amor, você tá escrevendo aqui, você não tá bloqueado, você tá aqui. E aí chegou um momento que ela falou que eu era agressiva, que ela… Eu nem lembro o contexto mesmo, mas eu sei que eu respondi, aí ela falou que eu era agressiva. E que não sei o quê. Aí eu apaguei o comentário dela. Aí no que eu apaguei, ela voltou e disse assim, é censura? Você tá apagando meu comentário? Porque não sei o quê. Eu bloqueei mesmo. Aí eu bloqueei, fui lá pros meus stories, dei um printzinho e fui lá. Falou, gente, é o seguinte, aqui não é bagunça. Eu não vou ser atacada. Não é bagunça, aconteceu isso e aquilo. E aí eu já tô falando pra geral mesmo. Aqui, eu não sou a pessoa que fala, eu posto o que eu quiser porque o Instagram é meu. Eu realmente não sou ok com quem faz isso, mas eu não faço isso. Pra mim, aqui é uma comunidade, porque, tipo, eu tô aqui, tô criando autoridade e relevância porque eu tenho a galera ali que me acompanha. Só que eu falei assim, é uma comunidade, mas tem uma liderança, e a liderança sou eu. Então aqui não é bagunçado. Sim. Então, de vez em quando surge, assim, e normalmente quando eu coloco pauta racial, surge muito. Né? Porque aí quando eu coloco pauta racial, é tipo, não, aí vem o pessoal do somos todos humanos, somos todos iguais. Não precisa ter dia da consciência negra. Assim. Eu já tomei várias coisas assim no mercado de trabalho, assim. Olha, eu não sou eu não sou gay, mas eu gosto de você. Várias! Esse mas aí. Esse mas, ou assim, olha, se eu tivesse um filho gay, eu queria que fosse como você. Não, se quisesse ter um filho, seria como… Tipo, já tomei várias dessas. Ou tipo, você até que não é afeminado? Ou, não, gente, eu sou afeminado e eu tô com muito orgulho disso. Ou, porque o legal de ser gay é ser livre. É você… Cara, ser quem você é e dar risada, ferver ou não. Se você é um gay mais, né, sei lá, tem milhões de gays, tá? Mas aí você não gosta de se aflorar ou não aflorar, você é mais tímido, você é mais extrovertido, tá tudo bem, entendeu? Mas assim, essas comparações irritam. Então. E aí tem aquelas… E aí, tipo assim, é o que a gente fala, mano, eu não sou… Eu até esqueci o termo, mas tipo Blackpedia, sabe? Não sou. Você quer aprender, você vai estudar, cara. Eu não tô aqui pra te servir, entendeu?
Porque as pessoas estão acostumadas também com pessoas negras no lugar de servidão, sempre servindo pessoas brancas. Não vou te servir, cara. Você quer saber sobre Dá um Google, letramento porra. racial, você vai estudar, cara. Você não vai é, aprender gente, comigo. hoje, Se antigamente… você quiser aprender comigo, você paga. É isso. As Pix. Exato. Não, e é muito louco, né, Mila? Porque assim, antigamente a gente fazia… Tinha Barça, né? Aí tinha a Barça na escola, que vendia no começo. E aí sempre tinha alguém que levantava aquela bendita mão e falava assim, eu quero! E aí dava 700 checks pra comprar a birosca da Barça. Você era uma delas, né? Enfim. Eu tinha. Minha mãe tem até hoje, gente. Eu sempre fui muito nerd, cara. Eu sempre gostei muito de estudar. Não, tudo bem. Mas você também, né? Eu gostava, mas eu ia pra biblioteca, que meu pai não ia comprar, não. Não, eu tinha Conhecer em Casa, eu tinha esses livros na minha casa e tal. Real. E aí, é muito louco, porque hoje é um negócio do clique em segundos. Você descobre coisas muito divertidas e um conhecimento muito grande. Você dá ali, ó, pum, 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 Google te dá fontes. Tudo bem que às vezes não é 100%, mas você tem versões, né? Você tem um conhecimento. Então eu não entendo isso, na verdade, quando a pessoa fala pra mim, mas você devia… Não, você devia não. É que nem quando falam que o professor devia ensinar pra criança. Não, o professor tá dando aquela matéria, amor. Quem tem que ensinar é você. Chegar pro seu filho e falar, ei, esse xingamento não é legal, você não pode comportar mais disso. Quer que escolhe isso vai acontecer, né? isso. É aquela galera que quer ter 60 filhos e não quer educar nenhum e bota na escola particular integral. E aí tem pandemia surta, né? Porque as crianças estão em casa. Gente, as crianças estão em casa com os tablets e gastando dinheiro do pai no Apple Pay. Meu Deus então do céu. Difícil, comprando só joguinho. Não vou julgar porque eu não tenho filho, né? Então não vou entrar… tipo assim, isso não é o meu lugar de fala, então não vou falar sobre isso. Minha amiga falou que o filho dela comprou uns 3 joguinhos e ela falou, nossa, $180. O que é isso? E ela foi ver, era joguinho. Que ele foi comprando ficha, foi comprando coisas. Nossa. E aí a coisa vai acontecendo. Louco. É isso. Mila, uma coisa que eu queria entender, isso até para deixar muito bem claro para as pessoas. O investimento tem que ser uma coisa de alto valor ou você pode investir com pouco valor? O que é um investimento baixo e o que é um investimento bom? E esse investimento bom, eu tenho como controlar isso? Ou o investimento é só poupança? O que é investimento baixo? A partir de R$1. R$1. Dá para investir com R$1? Dá para começar a investir com R$1. R$1. Esse é um investimento baixo. O que é investimento bom? Bom para quem? Então, o que eu sempre falo é, qual o seu objetivo? Por que você quer investir? Então, porque muitas vezes é assim, quando você deixa dinheiro parado em algum lugar, esse dinheiro não tem um destino, mesmo que seja investido de fato… você vai pegar, porque você não sabe por que aquele teu dinheiro tá lá. Não é só investir por investir. Então, é importante você saber por que você tá investindo. E aí, o você falar não, o você separar o não para outras coisas e o sim para o seu investimento. O você separar uma grana todos os meses, antes de tudo, e para investir, porque você tem um carimbo para aquilo. Você sabe exatamente para que você tá fazendo aquele tipo de investimento. Então, o investimento bom é aquele que você, primeiro, sabe o que você tá fazendo e por que você tá fazendo. Qual é o objetivo que você tem com aquele investimento? Sobre controlar o investimento, eu sempre falo, vai começar a investir? Vamos começar a investir pela renda fixa. Né? O que é a renda fixa? Aquele investimento que você tem uma previsibilidade, você sabe o que vai acontecer. Então, a gente tem os investimentos de renda fixa que a gente chama de pré-fixado, ou seja, já tem uma taxa pré-fixada, vai render 10% ao ano e é isso que vai render. E tem aqueles investimentos que são pós-fixados, ou seja, vai render a taxa Selic. A taxa Selic, a cada 45 dias, ela pode mudar. Então, por mais que você saiba que vai render a taxa Selic, você não sabe exatamente quanto vai render, mas você sabe o que vai acontecer. Sim. Então, renda fixa para quem quer começar. Aí, a gente tem a renda variável. Que aí a renda variável, variável, né? O nome já diz. Existem outros fatores. Então, sei lá, quem investia no setor da aviação antes da pandemia, viu as ações super desvalorizarem e tal. Porque o setor ficou parado, enfim. Então, se você não pode… E aí, o que acontece? Na renda fixa, se você colocou 1.000, você vai sempre receber 1.000 mais um pouquinho, desde que você respeite os prazos. Ou seja, se você está fazendo um investimento com vencimento daqui a 1 ano, espera dar 1 ano e você saca. E aí você vai sempre pegar os seus 1.000 mais X reais, mais alguma coisa. Na renda variável, pode acontecer de você colocar 1.000, acontecer alguma coisa, estourou uma bomba na Ucrânia, e aí os seus 1.000 vira 500. Então a pergunta que você tem que se fazer é, eu posso perder R$1.000 assim, do dia pra noite? Acho que ninguém, né? Entende? Né? Tem pessoas que já podem, né? E
não é o público-alvo que eu atendo hoje no meu Instagram. Então, o que eu falo primeiro comece pelo seu guarda-chuva financeiro. O que é o seu guarda-chuva financeiro? É você pegar o seu estilo de vida, não é nem seu custo de vida. Porque quando a gente tá falando de custo de vida, a gente tá falando de sobrevivência. Pagar água, luz, telefone, não sei o que, não. Tô falando de estilo. Você gosta de ir pro bar, tomar cerveja? Você gosta de dar um rolê? Você gosta de comer uma pizza todo final de semana? Você gosta de ir pro japonês? Coloca isso no seu estilo de vida. Quanto custa seu estilo de vida? Meu, somei tudo, meu estilo de vida, sei lá, custa 3 mil reais por mês. Beleza. Quanto tempo do seu estilo de vida você vai ter? Você quer ter 6 meses desse estilo de vida? Então, você tem que ter 18 mil reais. Entendeu? Você quer ter 1 ano desse estilo de vida? E aí, você quer ter 10 meses desse estilo de vida? Então, assim, você pega e aí você vai ter essa quantia ali no que a gente chama no que eu chamo, na verdade, de guarda-chuva financeiro. Porque eu não chamo de reserva de emergência. Eu acredito que, como eu estudo bastante cérebro humano, neurociência e tal, a gente aprendeu a atribuir o dinheiro com coisas muito negativas. E pra mim, chamar alguma coisa emergência, eu nunca penso numa emergência boa. Eu sempre, né, não tem. Então, a gente é como se você estivesse guardando dinheiro pra alguma coisa ruim. Então, não, guarda-chuva financeiro. Ele é só uma proteção. Se chover, você tá ali, você não vai se molhar. Se cair uma tempestade, você vai se molhar, mas não vai se molhar tanto assim. Sim. Então, primeiro passo é o guarda-chuva financeiro, que é aquele dinheiro que tem que render no mínimo 100% da taxa básica de juros de qualquer país. No nosso caso, no Brasil, a taxa Selic. Que tenha liquidez diária, ou seja, você pode sacar no momento que você quiser, sabe? E que tenha proteção ali. Então, num tesouro direto, que é o investimento mais seguro do país, ou num CDB, que tem proteção do FGC, até 250 mil reais. Então, tem essas regrinhas. Mas começa pelo guarda-chuva financeiro, que é aquela grana ali. Mano, deu ruim. Quanto tempo de estilo de vida eu tenho? Posso viver 6 meses, porque a pergunta é essa, né? Se você parar de receber dinheiro hoje, quanto tempo você vive? Aí as pessoas falam, tenho que morrer daqui 2 horas, né? Então, tipo, é isso. Então, mas dá. Eu investir com pouco é R$1. Com R$1 você consegue fazer investimento, tem locais que você consegue fazer, que rende aí no mínimo 100% da taxa Selic, né? 100% do CDI. E o que é um investimento bom é aquele que você sabe o que você está fazendo e que esteja alinhado com algum objetivo seu. Entendi. Porque eu já vi gente investindo em criptomoeda e não sabe nem o que é. Olha, eu vou falar pra você cara. dessa criptomoeda. Isso é o maior scam da Austrália. Sério? É o maior scam. Tem muita Pirâmide? Não. Tem muita conta de Instagram sendo hackeada. Que as pessoas clicam nos links. Por que acontece? Um cara chega, hackeia uma conta. Aí ele chega nos contatos e fala assim, tô lá, eu, João, Isso aqui. tô ganhando 5 mil reais nessa conta aqui, só precisa fazer um Pix de 2 mil. A pessoa faz o Pix de 2 mil e não... Porque ela tá vendo eu lá. E, na verdade, aconteceu isso com um seguidor meu. E aí, acontece o seguinte, ele falou, gente, não aceitem, não sei o quê. E isso aconteceu com uma pessoa próxima, já aconteceu com outras pessoas, foram perdendo conta. E o Instagram tá excluindo as contas, Teve um amigo meu que foi 15 mil nessa brincadeira. Eu falei, mano, 15 mil. Como que você dá 15 mil assim? E aí, era tipo... Vou falar porque é público, né? Ele fez um vídeo falando sobre isso, tipo, porque ele... Era uma amiga que eles tinham acabado de ver no final de semana. Então, eles conversaram e o jeito que a pessoa respondeu no Instagram era como se fosse uma continuidade da conversa do final de semana. Então, ele super botou fé que era ela. E ele, você tem certeza? Ela não, mandou comprovante. Amigo, tá aqui, eu depositei R$1.000, eu recebi 2 mil. Então, o que você colocar, você recebe o dobro em tanto tempo. E aí, ele pôs 15 mil reais. Que dó. Desesperador. E não vai recuperar nunca mais. Não. Conseguiu alguma coisa com o banco, sabe? Tipo, pra não cobrar que ele ia conseguir recuperar. Então, o gerente era um gerente bacana. Mas gerente bacana porque ele também já tinha um status no banco, né? Pra não cobrar juros dali do período e coisas assim, mas... Essas, por exemplo, é uma coisa que eu tenho, assim, que eu sou louco de que eu olho todos os tipos de investimento. Eu sempre quero dar um booster no meu investimento. E eu tenho a minha previdência, que isso é a minha segurança do futuro, porque a nossa previdência... Sim, né, gente? longo prazo, quem tá acreditando, não acredite. Não. Principalmente pra gente. A gente que, né, tipo, no caso, não é mais CLT, nem quem é, viu? Não, fica a dica.
Isso na Austrália é muito, muito bem definido. Essa coisa da previdência eles fazem há anos. Então você tem o Superfund, o Superannuation, né? Que você vai todo mês lá, deposita uma coisa do seu salário. Você tem por conta e você tem o CLT, que eles tiram de 10% a 15% do seu salário e depositam… Automaticamente. Não há uma escolha sua. Não é uma escolha sua, é uma coisa do país, então tá lá. Então quando você chega a se aposentar, você vai recebendo as coisas e tal. E esse valor você também pode deixar de herança para as pessoas. Legal. É uma coisa… Brasil Previdência tá furado. É uma coisa legal que eles fazem, eu acho bem bacana. Por exemplo, a Previdência é um investimento legal a se fazer? Por exemplo, essa coisa da Previdência privada, de você todo mês tirar. Eu mesmo comecei com R$100 e hoje já sai R$500, R$600 da minha conta. Porque assim, quando… depende. Então, porque assim, por que eu tô falando depende, né? Eu acredito sim que todo mundo tem que ter um investimento de longo prazo. E o que eu falo é assim, vamos pensar numa lógica. Então, se você for seguir a lógica, primeiro o seu guarda-chuva financeiro. Depois que o seu guarda-chuva financeiro tá montado, você divide os seus investimentos entre sonhos que você quer realizar e investimento de longo prazo, que é a sua previdência, que é a grana que você vai ter para sua aposentadoria e tal. O que acontece hoje? As pessoas não sabem analisar os investimentos. Então, tem previdências hoje, isso aconteceu com uma aluna, inclusive, que ela tá fazendo aportes, em investimentos básicos, como no Tesouro Selic. Vou dar um exemplo, assim, que é um investimento bem basicão que você pode fazer sozinho. E aí, em cima do Tesouro Selic, ela cobra taxa de administração, porque existe um gestor. Sim. Né, é um fundo, então esse fundo tem um gestor e ela cobra taxa de performance. Então, o que é a taxa de performance? Eu falo pra você que o meu benchmark é o meu indicador, né? Eu vou ter essa rentabilidade X pra você. Se eu conseguir X mais 1, eu vou cobrar uma taxa de performance porque eu performei melhor. E aí, o que acontece com o lance da Previdência é um investimento bom desde que você saiba analisar. Porque às vezes você tá fazendo um investimento numa previdência e ele tá rendendo menos do que se você investisse sozinho no investimento de renda fixa. Entendeu? Então, eu tive um caso de uma aluna, é um caso bem emblemático, porque tem o depoimento dela falando sobre isso e tal, porque ela, quando ela analisou, ela viu que os investimentos, ela comprou um curso meu e começou a aprender a investir, tomar as próprias decisões. E aí, quando ela olhou para o relatório de previdência, ela falou, tudo isso que ele está colocando aqui eu poderia fazer sozinha, eu conseguiria opções melhores, e é aquele lance assim, lá na frente ela ia descobrir que o valor que ela ia ter não ia ser um valor tão legal para ela parar. Então não é que a previdência não é uma boa opção, é que você precisa saber qual é o indicador, o que está rentabilizando, qual é o valor de taxa de administração que estão te cobrando. Sem essa taxa de administração, você conseguiria investir sozinho. Eu acho que o grande vilão nesse contexto é sempre a falta de educação financeira. Porque as pessoas não sabem ler os números. Não. Entendeu? E aí, não sabendo ler os números, aceita o que o banco tá te fazendo. E aí, o que acontece? Previdência a longo prazo. Quando a pessoa daqui 30 anos ela foi lá resgatar, a pessoa que vendeu a previdência pra ela já não tá no mesmo banco. Já não tá mais lá, amor. Já foi. E aí, você já não tem pra que aposentou. chorar. Exatamente, entendeu? Já mudou de banco, já tá em outro lugar. Então, assim, a previdência em si, eu nem uso nem necessariamente o termo previdência. Eu acho que um planejamento de longo prazo pra você aposentar, ele é essencial, você precisa fazer. Desde que você saiba o que… investir em conhecimento é sempre o melhor começo, sabe? Então, você sabe, beleza, tá rendendo aqui, sabe? Você não ficar ouvindo o Jornal Nacional, e no caso aqui, né, no Brasil, o Jornal Nacional, e ficar, o que ele tá falando? E entender, Selic aumentou, Selic caiu, é um governo de juros altos, juros baixos, o que eu faço com isso? É momento certo de financiar, não é momento certo. Tem momento certo que é melhor financiar, tem momento que não é. A educação financeira, ela deveria vir de berço, real. Deveria ter na escola. Às vezes até deveria ter na escola. Educação financeira e política, né? Vamos combinar. Porque a gente é bem analfabeto politicamente falando. Se a gente for olhar aí, né? Esse período de eleição fica todo mundo sabendo, querendo ver pra quem vai votar e por que vai votar. Ninguém sabe nem quem tá junto. E ninguém sabe quem tá junto, ninguém sabe quem… Sabe? É real, a gente precisaria de educação financeira e educação política na escola. Então, não é sobre a previdência ser boa ou ruim. É sobre você analisar, porque previdência é um fundo. Então, é um fundo que o gestor desse fundo vai escolher onde ele vai alocar os recursos. E ele vai escolher uma parte numa renda variável, numa parte numa renda fixa, numa parte num tesouro não sei o quê, numa parte num outro fundo X.
Então, quando você sabe ler e entender onde ele tá pondo seu dinheiro, você fala, cara, eu acho que não, entendeu? Lógico que um gestor… E existem previdências ruins. Tem. Existem previdências ruins, não vou Tipo? dizer nome. É Tá. pra dizer nome? Não, De bancos grandes. Então não vamos tomar multa. De bancos grandes, existem previdências ruins. Que, paga, 80% do CDI. O que significa isso? Hoje, a gente tem a nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Hoje, a taxa Selic tá 13,75. Certo. CDI é bem próximo ali, a taxa Selic sempre 0,10 menos. Ou seja, 13,65%. Então, qualquer pessoa que fazer o investimento basicão, de liquidez diária, ou seja, você pode sacar quando você quiser, deixa ali o seu dinheiro em algum lugar específico e tal, e rendendo ali, sabe? A taxa Selic, que é o basicão, Sei. vai render 100% de 13,65. Tem plano de previdência que o indexador dele é 80% do CDI. Caraca, ou seja, ele ganha tudo. Então, tá cobrando, ele vai te pagar 80% de uma taxa que qualquer lugar te paga 100%. Entendeu? Então, só que a pessoa não lê. E aí, qual que é o ponto? Qualquer pessoa que vira e fala pra você, isso rende 80% de não sei o quê. Qualquer coisa que você vê, 80%, 90%… Você fala, eu vou assinar. Entendeu? É isso que acontece com a maioria dos brasileiros. Ai, meu Deus. Quanto que é? Rende 80% do CDI. Fala bonito ainda. Nossa, que bonito. Rende 90% do CDI. Você fala 90%, eu quero 90%. Aí a pessoa acha que é 90% do dinheiro que ela tá pondo, enfim. E, Mila, uma coisa que sempre me puxa, né? Eu não faço isso mais. Mas hoje há muito tempo atrás tinha a coisa do crédito especial. Do cheque especial? Do cheque especial. Que as pessoas… Ultimamente um banco aí me ofereceu… Salário é meu, né? Tem uma fase da vida que o cheque especial a pessoa já vai usando… Cara, eu já fiz a cagada de usar e me cobrou uma taxa, praticamente eu paguei do dobro. E aí, depois de um tempo, os caras me ofereceram o dobro de crédito especial. E eu sei que hoje muitos brasileiros ainda usam isso e virou uma normativa, né? Que é assim, eu tenho… Esse dinheiro é meu, essa extensão do meu 3 mil, salário. mas eu tenho 10 mil de crédito especial. Ou seja, eu ganho 12 mil por mês. Mas a pessoa não tem o livre-arbítrio de comprar qualquer coisa sem que ela se planeje nisso. Isso, o crédito especial, né, ele é um nome bem lindo, né? Se você falar crédito especial, sou um VIP. É uma coisa boa em termos, assim, se eu pegar, por exemplo, peguei R$1.000, eu tava precisando, e no outro mês paguei já os R$1.000. A taxa vai ser 1.006. Paguei tudo, 1.006. Né? O banco só ganhou R$6. É uma coisa boa se você souber a curto prazo planejar o pagamento? Nunca. Tô comendo chocolate, peraí. Gente, a gente tá comendo chocolatinho. Você gostou de chocolate? Meio amarguinho, meio azedinho. Não tem um ele meio… é um meio amargo da Lindt. Ele é de laranja. Ah, então, é cítrico, é isso que eu ia falar. É que você traz o muito chocolate, não sei o que, é extra creamy, aí você vê o quê? Aí é doce, minha filha, que derrete. Eu achei que ele é meio cítrico e tal. Então, na verdade, o cheque especial ele nunca vai ser uma opção boa. Porque cheque especial e rotativo de cartão de crédito são as maiores taxas de juros do mercado. Eu lembro que quando eu comecei a falar de finanças, eu falava fazendo analogia com os Vingadores da Marvel. Então, eu usava vários termos, várias coisas dos Vingadores para fazer analogia com finanças e tal. E uma das coisas que eu usava era o Hulk. Então, pensa assim, o seu dinheiro normal é o Bruce Banner. Você gosta de Vingadores? Sim, eu amo. Então tá bom. Então o Bruce Banner é o seu dinheiro normal. E aí, quando o seu dinheiro com juros, ele é o Hulk. Só que o que acontece? Quando você tá investindo, você tá emprestando seu dinheiro pra alguém. Porque investir em renda fixa é isso. Você tá emprestando seu dinheiro pra alguém tá te pagando juros. Então você vai receber um Hulk ali de volta. Você tá ali, seu dinheiro é o Bruce Banner, ele vai ter um Hulk. Só que quando você pega emprestado, um rotativo de cartão, um cheque especial, é o Hulk contra você, cara. Que você quer o Hulk na versão Hulk contra você. Então é isso. Eu precisei, aconteceu, ok. Porque assim, o que as pessoas precisam saber é que cheque especial e cartão de crédito é um limite de crédito, é um empréstimo pré-aprovado. É um empréstimo. Porque assim, você tem ali, por algum motivo, você tem um comportamento, né, financeiro que o banco fala, beleza, eu vou confiar nele. Então ele tá te dando um empréstimo você já tem, quando você tem um saldo no cheque especial disponível para você, significa que você tem um empréstimo
pré-aprovado. Só que como é um empréstimo que já tá pré-aprovado ali pra você, eles vão cobrar a maior taxa de juros possível. Então nunca é uma boa opção. Sim. Só que a gente sabe que muitas pessoas, né, dependem, depois precisa o quê? Precisa criar estratégia pra poder sair disso e tal, mas nunca é uma boa opção, né? Às vezes acaba sendo uma alternativa que algumas pessoas acabam recorrendo porque precisam ali pro básico, pro dia a dia. Mas pra usar, pra comprar brusinha, entendeu? Aí não. Mas… Eu usei, não um crédito especial, mas eu usei um negócio que eles chamam lá na Austrália, que chama de ZPay. Que é um crédito, que é um banco geral, não é um banco eletrônico, como se fosse um Nubank. Mas eles usam mais para compra. Mas eu usei, por exemplo, para investir no meu estúdio. Mas eu quitei, literalmente, eles pediram 6 parcelas e eu quitei em 3. Tipo, eu paguei muito menos, eu não paguei nada de juros praticamente. E os caras até devem ter ficado bem puto, né? Porque eles queriam que eu… Então, mas aí você tá investindo num negócio. Sim. Você tá investindo num negócio, é um negócio que você tem algum plano para aquilo, entende? É diferente do que um microempreendedor procurar um crédito facilitado para ele investir no negócio dele. Ele tá fazendo um investimento porque ele tá tendo ele tem ali, né, assim, eu penso, tem ali um plano de negócios, eu tenho uma ideia, ele tem algum projeto para isso, né? Então, assim, quando eu falo nunca é um bom negócio, eu tô dizendo para pegar ali como se fosse parte do salário, que é que muitas pessoas fazem, para pagar a conta do dia a dia e tal. E eu sei, gente, a situação do Brasil às vezes é necessário. Então, aqui a pergunta é sobre, tipo, é uma boa ou não? Não Sim. é uma boa. Às vezes é necessário com todas as questões aí que a gente tem no Brasil. Já vi gente indo pra Disney falando assim, peguei o crédito especial e fui. Eu já vi gente voltando da Disney que o sonho virou um pesadelo financeiro. Entendeu? Acontece. Entendeu? Já vi, real. Tem live disso com uma amiga. A gente contou das nossas experiências na Disney. Eu fui em 2019. Não, eu ainda falo, gente, ainda bem que eu fui em 2019. Porque eu não iria, né? Porque foi o ano da pandemia, no ano seguinte. Eu fui em maio de 2019. Fiquei 2 anos me planejando pra ir pra Disney. Pra ir real, pra ir poder ficar um tempo. Então, tipo, a gente ficou 18 dias em Orlando. Caraca, que Eu e meu massa. marido. Vocês conheceram quase tudo. Tipo, parque, todos. Eu fui bem na temática parque, assim, sabe? Mas aí conheci os parques que eu queria conhecer, conheci bastante a cidade, restaurantes e tal. E depois a gente pegou o carro e foi pra Miami. E a gente ficou 5 dias em Miami Beach. Mas zero dívidas. Zero dívidas. Entendeu? Mas foi 2 anos, gente, de planejamento pra poder ir. Pra poder ir, pra poder comprar. Eu tô com planejamento com um amigo meu lá da Austrália. A gente vai fazer um World Tour em 2024. Ai, que delícia. E a gente sentou, porque ele é muito planejado. E ele sentou comigo e falou assim, bicha, tem que guardar tanto por mês. É isso, entendeu? Só guarda, porque a gente vai fazer 5 países. E é importante você ter por isso que eu falo do carimbo do investimento, carimbo do dinheiro, né? Então, assim, quando eu lembro que teve uma viagem que foi uma galera pro Rio de Janeiro no começo de ano. E aí eu falei, pô, não vou. Por quê? Porque eu vou pra Disney em maio, cara. Tipo, como que eu vou gastar, tipo, horrores no Rio de Janeiro indo pra um samba ali? Não vou. Só que o não vou é leve. Porque eu tô dizendo não agora. Sabe aquele não agora, assim, depois? Então, eu sei porque eu tô dizendo não. Agora, pensa numa pessoa que você falou, qual é o melhor investimento? A pessoa tá lá só investindo porque alguém falou pra ela que era bom ela ter um dinheiro investido. Alguém faz um convite. Tem esse dinheiro pra cá, parado, não sei o que eu vou fazer com ele. Ela pega e vai. Por quê? Porque não tem um carimbo. Então, quando você tem o dinheiro, esse dinheiro… E pode ser o dinheiro pra você gastar com o que quiser, tá tudo bem. Quando eu faço planejamento financeiro, tem lá um percentual. Eu falo, esse aqui é o meu bônus. Esse aqui, se eu quiser trocar de cabelo, eu vou trocar de cabelo. Se eu quiser, sabe, gastar com roupa, eu vou gastar. Com berlock, então, eu vou gastar com o que eu quiser. Entendeu? Existe essa questão. Mas é importante você saber pra que você quer usar o dinheiro. Então, por exemplo, nesse caso, pra você, beleza. Você sabe que esse dinheiro é do seu tour aí. Seu World Tour. Entendeu? Agora, se você não sabe, você vai falar assim, tem esse dinheiro aqui, preciso ir ali, preciso comprar um negocinho aqui, vou comprar. Já fiz muito cagada disso. Me arrependi depois. Não, né? Cara, que merda. Quem não? Hoje eu não tenho nenhum cartão de crédito. Eu não tenho nenhum cartão de crédito. Tudo é numa vista. No máximo que acontece é assim, a pessoa me conhece, se é alguma coisa assim, fala assim, se tu quiser pagar essa semana e daqui 10 dias, tá bom. É porque na Austrália a gente sai por semana. A política é por semana, então a economia vira muito mais.
Total. Então, a gente recebe por semana, você praticamente… O que é legalizado, você trabalhar por empresa 40 horas semanais. Então, tem gente que trabalha 80 horas semanais. E eu tenho 3 empregos, por exemplo, na Austrália. Uma loucura. É que lá… Você trabalha quantas horas semanais, amor? 70? Eu ouvi vocês falando no podcast, você e o Adriano. 70, mas é assim, é porque eu faço Uber, tenho 2 empregos de cuidador e tenho mais um outro que eu tô… são 4 empregos. E aí, o podcast, gente, é seu 5, trampo. bati a meta do pai do Cris! Ah, bati, hein? Você Dobrei tem um a meta. podcast, é trampo. Não, Vai te dar autoridade, exatamente. Exato. Mas assim, é um planejamento. Mas assim, eu faço nesse aqui, faço um momento de rush, que nem o Uber é legal, é um momento de rush. Você não pode ficar rodando com o Uber, que você perde gasolina, é investimento. Então, horário que tá muito quente, você tá perdendo gasolina. Você tem que pegar o que? Um horário que tá mais, o sol tá baixo, pra você não ligar tão. E lá é quente, né? Lá é muito seco. Ah, tá. Não então, venta. Até venta, mas assim, o verão chega a dar 39, 45 easy. E a gente tem um negócio muito foda que é a camada de ozônio. Tem um dos maiores buracos da camada de ozônio lá, na Austrália. Então, os maiores índices de câncer de pele é lá. Uau, o protetor tá em dia, né? Pelo amor de Deus. O protetor tá em dia e tem clínica de skin cancer a cada esquina. Skin cancer? Chama de skincare, chama. Mas você vai lá, eles fazem tipo um raio-x no seu corpo inteiro e identifica se tem alguma coisa. Se tem, eles… Tipo, literalmente eles puxam a pela, cortam e dão um ponto. É isso. Aí você volta aqui tanto tempo e faz. Eu sei porque o meu ex-marido fez isso umas 3 vezes comigo. E ele falava, não, tá tudo bem. Eu falo, gente, não. Isso passa protetor. Caramba! Então, a galera… Prevenção, né, amor? Vamos trabalhar. Exatamente. Educação financeira é prevenção, bebê. Exatamente. E eu sei disso por causa da gasolina e tal. Mas é muito louco, né? Essa coisa dos investimentos, de como que você trabalha, que hora você trabalha, como que você faz isso, por que não fazer tal coisa, quanto que isso envolve no final do mês. Sim. Porque eu já cheguei tempos de trabalhar lá mesmo de Uber e achar que eu tava economizando, eu tava gastando mais. Ah, mas isso acontece em muitas coisas. Eu falo com pessoa física, né? Mas como eu venho de uma área de gestão estratégica, de negócios, eu também tenho atendido bastante empreendedores para fazer planejamento estratégico. Eu fui analista de preço 5 anos, então para ajudar as pessoas na construção e na precificação. E o que tem de gente que perde dinheiro porque precifica errado? A pessoa, quanto mais assim, a precificação errada de um negócio, mais de um produto… Exato, porque se ela tá precificando e ela tá tendo uma margem negativa, quanto mais ela vai vender, mais prejuízo ela tá tendo. Ela não tá nem vendo. Não. Ela não tá nem vendo. E não vai ver. E não vai ver. E aí fica aquela sensação, mas eu trabalho tanto, eu tenho tanto cliente na minha agenda lotada. Meu amor, da agenda lotada com cliente pagando errado. Por favor, não. Entendeu? Então é importante. Sabe uma coisa que me chama muita atenção nos seus posts? É a forma dos exemplos cotidianos das pessoas. Então, por exemplo, eu vi um post esses dias seus da Serena Williams. Né? Bom, você assistiu o filme, né? Assisti o filme e ela tava vindo pro Brasil. Sim, naquela feira. E ela feira. palestrou. Eu palestrei nessa feira, tá sabendo? Não, na Expert XP 2022. Você palestrou no Palestrei, Nossa, meu que amor. máximo! Palestrei. Você conheceu ela? Você a conheceu? Não a conheci, não palestrei do lado dela, mas palestrei no mesmo evento e tal. Tinha o palco principal, onde ela palestrou, e tinha algumas pop-ups e tal. Eu palestrei real, numa pop-up de SD. Com a Ana da B3, esqueci o nome, mais um cara de uma central de investimentos, de um fundo de investimentos, e com a Paula Zogby da XP. E aí a gente fez uma pop-up e tal, palestrei lá. E aí ela tava vindo pro Brasil, e eu como eu sou embaixadora da XP, eu tava fazendo, tipo, a divulgação também do evento, né? E aí eu fiz explicando sobre o filme, né? Sobre exemplos de o que você pode aprender sobre finanças com ela e tal. É uma coisa maravilhosa. Esses exemplos simples para as pessoas se encaixarem nisso e fazer, né? Tipo, que falar, poxa, é isso, né? Nossa, eu tô fazendo essa cagada. E eu vi vários exemplos maravilhosos, como o da Copa. Né? Gente, o Brasil perdeu. E agora? O que você perdeu nisso, né? O que você ganha, o que você não ganha? Exemplos muito grandes também de tipo, de amor, da gordura. Você ganha gordura, e aí você faz o que com isso? Nossa, essa gordura tá na parte do financeira.
quem te inspira nessas coisas? Ou você que vai criando coisas muito fáceis e fala assim, gente, quero que vocês se sintam à vontade para se encaixar nesses exemplos. Como é que é essa inspiração? Porque eu acho o máximo. Meu, é muito louco, porque assim, e como eu trabalhei eu sempre gostei muito de desenho e tal, e etc. Só que, como eu trabalhei muito tempo no ambiente corporativo, nem todas as ideias. Eu tinha muita ideia, e nem todas as ideias eu conseguia colocar pra rodar, porque tinha compliance, todas aquelas regras e tal. Então eu não conseguia fazer muita coisa, às vezes, né? Sim. Eu lembro que a ideia do digital, eu comecei fazendo o digital da empresa. Então eu comecei com blog, rede social. E era tipo, eu comecei a fazer real. Só que assim, eu acho que quando eu saí, sabe quando assim, você tipo fala, meu, eu tô livre, eu posso fazer o que eu quiser? Então, meu primeiro pensamento foi como que eu vou tornar essa linguagem fácil para as pessoas? Porque as pessoas não querem falar de dinheiro. Não. Ou só querem falar de dinheiro para reclamar. Ai, porque tá ruim, porque eu tenho dinheiro, porque eu paguei muito. Ninguém quer falar de dinheiro, de investir, de não sei o quê. E aí eu falei, como é que eu posso transformar isso de um jeito fácil? E foi aí que eu comecei a pensar nisso e me veio a ideia dos Vingadores. Eu não lembro nem por que me veio a ideia dos Vingadores. Então, meu primeiro lançamento, eu peguei, o FGC, que é a proteção, né, o Fundo Garantidor de Crédito para alguns investimentos de renda fixa, vai ser o escudo do Capitão América. Porque tal, não sei o quê, ele é feito com metal de Wakanda, então vai ser isso daqui. Os juros compostos eu vou chamar de Hulk, sabe? Então eu fui pegando aí, tipo, algumas coisas, algumas analogias. E criatividade é músculo. Quando você vai exercitando, ela vem. E aí, o meu segundo lançamento, eu comecei a fazer analogia com Disney. Então, eu peguei a Tiana, e aí eu contei toda a história de planejamento da Tiana, da Princesa e o Sapo, como a gente podia aprender. Moana, que, tipo, a gente não precisa repetir as histórias do pai e da mãe. Peguei Malévola, sobre, tipo, quem tirou suas asas, né? Por que você não tá conseguindo fazer o que você gostaria de fazer? Porque quem podou as suas asas? Quem você confiou que podou as suas asas? Ariel, de entregar a voz. E aí, eu comecei. E aí virou normal. Então, às vezes, eu tô olhando pra uma coisa e aí falo, mano, isso daí dá bom. Você sabe, não sei se você chegou a ver, não sei se estourou na Austrália, aquele aplicativo, o Ku. Sim, tá lá, tá bombando lá. Tá bombando? Tá. Então, aqui teve uma febrezinha e tal. E aí eu peguei e fui, né? E fiz um post falando, gente, quero falar do Ku e do seu comportamento financeiro. Nossa, bombou o post. Porque eu fui falando que, tipo, o quanto que as pessoas vão, né, pelo comportamento de manada. E, tipo, e por quê, né? E aí, falei do comportamento financeiro e tal. Fiz uma analogia do porquê que fazia sentido entrar ou não entrar e tal. E, tipo, eu lembro que até, às vezes, assim, às vezes você tá ali de boa. Por exemplo, no meu caso, eu falei assim, por que eu vou? Porque o que aconteceu foi assim, eu tava num grupo de influencers e eu vi que todo mundo começou a entrar. Aí eu olhei pra aquilo e falei assim, gente, beleza, eu sou influencer. Mas essa rede social… Hoje eu não uso o Twitter. Eu falei, essa rede social não é uma rede social que tá alinhada com o meu pensamento de longo prazo. Eu vou entrar nessa onda. Isso tá alinhado com o que eu quero? Não tá alinhado com o que eu quero? É meio que um substituto do Twitter, né? Exato, eu nem uso o Twitter, porque eu acho o Twitter uma rede tóxica, sabe? Não tem regra, né? Todo mundo se ataca. E até pra nudismo, tá? Pra nudez, desculpa, nudez. Até pra nudez. A galera posta foto lá, minha filha. Então, eu acho tóxica. Você coloca o que você pensa, pronto, vê um monte de gente. Então, não é uma rede social que eu tenho estômago, assim, sabe? Libriano, nós somos sensíveis pra algumas coisas. Tem umas coisas que eu tenho que pensar também. Eu também pensei muito e não entrei. Até o Snapchat eu não entrei. E aí eu falei, foi o que eu falei assim, às vezes, mano, você tá em casa de boa. E aí todo mundo… alimentar. Não, então, às vezes você tá em casa de boa e aí uma galera te chama pra sair. Você já tinha decidido sozinha que você ia ficar em casa, porque você não pode gastar dinheiro. Só que aí você começa a olhar pro lado, tá todo mundo naquele rolê. E você se arruma e vai e gasta um dinheiro que você não tem. E esse comportamento que eu quis dizer, foi até do FOMO e tal, do Ku é isso. Cara, eu preciso estar lá porque tá todo mundo? Não. O que vai me agregar tá naquela rede social? E eu peguei o lance da rede social e peguei com a situação financeira. Porque isso acontece. A gente, às vezes, tá bem de boa. Falei, esse final de semana eu não posso gastar nada. Vou assistir essa série aqui no Netflix. Vou comprar uma pizza. E esse rolê aqui é o meu rolê de 70 conto no meu final de semana. E é isso que eu vou fazer. Fechou. De repente, a galera começa a te chamar. E aí chama aí de repente você começa a ver os stories dos amigos. E aí tá todo mundo no rolê. Isso não me acontece hoje, porque, né, tipo, quando você é casado, você acaba se contendo mais pra essas coisas. Tipo, é uma coisa do casal, vai um monte de casal, mas acontece igual. Dos casais, puta, mano, vai todos os casais, só a gente não vai. A gente não vai, a gente falou que a gente tem dinheiro, ué. Vai fazer o quê nesse rolê?
Porque hoje pra sair qualquer coisinha, 200, 300 reais. Opa, uma sentada no bar, né? Entendeu? É só uma sentada. Uma sentada violenta. Não, e ó, eu digo isso pra ti porque assim, eu vim agora pro Brasil e me assustei horrores com a inflação, né, que tá. Tá muito caro as coisas aqui, né? Tá muito, e assim, eu não gosto nem de comparar lá, porque Não, então, a não. galera fica pra mim, porque você, né? E então eu Tem cago. aquele lance quando vai pra Disney que converte e não se diverte. É tipo mais ou menos a mesma coisa inversa, então, né? Mas assim, pra mim, algumas coisas ainda fica barato, né? Porque eu pago em dólar muitas das coisas. Sim. Mas assim, uma das coisas que eu acho um absurdo é a comida que tá, gente. Assim, fui sentar pra comer. Isso depende de bairro, tá? Mas assim, fui sentar, meu irmão mora ali no Campo Limpo. Tá? Ali perto do Taboão da Serra. A gente foi comer uma pizza. A gente comeu 3 pizzas e pagou R$180. Que, gente, vamos lá. É caro, tá? Isso não é barato, tá? Não é barato. Não é a porra do barato. Não. Mas meu irmão falou, cara, é isso. Acostume-se. Esse é o Brasil que tá hoje. Aquele lance de pizza com 25, com 30 contos, você come pizza, mas a Coca não existe mais. Meu, a Coca tá R$15, enfim, um absurdo. Aí eu fui visitar um outro irmão na Pompeia. Meu irmão tá morando lá de aluguel, enfim, tá. Vamos pedir 2 pizzas, R$180. Duas pizzas. Quer dizer, os caras ganharam uma pizza a mais. É real. Cara, tipo, eu fiquei... É isso. Eu fiquei assim, de cara com o rolê e o povo falando, não, mas tá de boa. Gente, não tá. Não, a gente não tá, tem que mudar não tem essas que coisas, acostumar. tá? Não tem que acostumar. E é exatamente isso. Assim, eu acho que tem muita gente hoje que tá deixando de fazer coisas justamente para tentar viver. Né, no rolê, assim, tentar viver o que tá pra fazer. Mas, ao mesmo tempo, você vê, por exemplo, eu saí esse final de semana, saí sexta, sábado, domingo. E saí, porque fazia muito tempo que eu não saía. Estou no Brasil, me deixa. Me deixa ferver. Me deixa ferver, que eu quero ferver que nem terra. Que lá não tem essa ferveção que tem aqui. Isso é uma bosta. Não tem? Não é a mesma coisa. É meio sem graça. Desculpa a realidade. E você tem alguma galera pra sair aqui ou você tá saindo sozinho? Não, eu tô saindo com uma galera aí, uns amigos meus, bicharadas estão me levando tudo, então Perfeito. Eu tô indo. Mas assim, a minha galera de lá, a gente mesmo fala, a gente comparar, a gente fica meio. A gente sai, mas não é, a gente mesmo faz a nossa balada, porque brasileiro a gente faz o rolê, né? Mas a gente tava ali nesses dias e é muito louco, né? Porque a gente gasta lá também, não é tão simples. Mas em compensação, você. Não sei se é a economia que vira semanal, isso também ajuda muito você a recuperar aquele dinheiro que você gastou. Ou é o fato de você ter uma divisão classetária que é muito mais justa, então você tem um milionário, você tem um rico, você tem um cara que já é um classe média alta, você tem o classe média, você tem o classe média baixa, você tem o pobre e você tem o miserável. São várias coisas. Mas rola miserável, tipo, pessoa assim, no nível de pobreza que não tem 3 refeições por dia? Isso rola, acontece? Porque ele quer. Muitos deles é porque ele quer. Real? Porque o governo te ajuda. Tem um negócio chamado Centrelink lá, que é uma previdência. É a galera tipo do governo. Incentivo do governo. Então eles dão. Então o cara ganha pelo menos aí $500 por mês. Então o cara fica na rua, ele pede, as pessoas dão, que ficam com dó. Você vê muito mais as pessoas darem dinheiro. Então é assim, não, e 5, a gente tá 10. falando $500 aqui, a gente tá falando aqui de R$2.500, né, cara? O dólar tá 3,50 lá. Mas é tipo quase R$2.000. Entendi. O cara ganha por mês pelo menos pra ficar na rua, sabe? Tem muitas coisas de incentivo, tem assistente social, tem a indução do cara de novo no mercado de trabalho. Tem incentivo. Tem tudo. É então, diferente daqui, né? Que até por isso tem. Que eu não ajudo. Se o cara, às vezes, me toca o fato da comida, mas eu analiso o contexto todo. Se ele não tá bêbado, se ele não tá. Pra quem ele vai usar meu dinheiro, né? Tipo assim. Se ele não tá ali parado sempre, se ali já não virou um ponto porque ele sabe que ganha, se ele tá com filho, daí eu penso. Entendi. Aí eu ajudo com comida. Eu vou lá, compro a comida e dou. Mas não com dinheiro. Não dou dinheiro, tô fora. Mas tem isso, e é muito louco, porque uma faxineira lá, ela tem a casa própria dela, ela tem um carro, ela tem um iPhone, não tem essas... Mas eu acho que, por exemplo, quando você traz que o plano de previdência é uma coisa que existe já, tipo, para todo mundo isso é comum, isso também é muito comum nos Estados Unidos, né? Sim. Toda pessoa tem uma ação de alguma empresa e vende as suas ações, e eu acho que se a gente vai olhar essa questão de educação financeira, de uma certa forma, é diferente, né? Tipo, o brasileiro, não teve, cara. Não tem isso no ensino. A gente vai se jogando, né? O povo vai empurrando ninguém isso pra sabe gente. lidar com dinheiro. E aí, a gente tem também como a gente foi colonizado. E aí, tipo,
não adianta. Cristianismo com toda aquela questão de, tipo, o dinheiro é ruim, dinheiro é errado, não sei o quê. E a gente sabe que tava por trás disso, né? Entrando nesse contexto. Mas foi o jeito que a gente foi colonizado. Foi o jeito que os brasileiros aprenderam. Então, o dinheiro é a raiz de todo mal. Né? E todas essas coisas e tal. E é muito louco, porque assim, as pessoas, elas… E eu vejo pelos relatos, as pessoas, elas têm medo de lidar com dinheiro. Quando a situação fica delicada, elas têm medo de olhar para entender o que está acontecendo. O dinheiro tira o sono real de muita gente. É triste, né? É muito foda o dinheiro. Então, é o que eu falo, mano. Eu tenho um trampo do caramba, sabe? Tipo, um trampo do caramba pra fazer. E já teve muita dificuldade pra você? Como você lida com essa coisa das pessoas chegarem te e falar assim, cara, me ajuda. Eu tô perdido, tô gastando, ganho… Vou citar, tá? Eu ganho, um exemplo, eu ganho 10 mil e tô gastando 30. E aí? Quando a gente pega essas situações assim, é até mais fácil de resolver. Sério, tipo, num extremo de 10 para 30. Né? Porque a gente tá falando de uma pessoa que tem uma renda boa e aí ela tá, tipo, não tá nem vendo o que tá acontecendo e tal. O desafiador é quando você pega uma pessoa que ganha realmente pouco. E tá gastando 30. Né? Não, às vezes ela não tem nem crédito. O ponto não é nem o gastar mais, é quando o que a pessoa ganha realmente não dá pra fazer muita coisa. Porque quando a gente olha os preços das coisas no Brasil e tal, então aí a gente tem que criar uma estratégia de gasto para essa pessoa. Então, estratégia de gasto real. Você traz a questão do cartão de crédito, mas às vezes eu ensino a pessoa a usar o cartão de crédito para fazer dinheiro com ele. Porque hoje a gente tem cashback, hoje a gente tem milhas, e as milhas a gente junta o ponto, juntando o ponto você vende, você faz uma renda extra. E dá pra ganhar uma grana de milha? Não, tipo assim, é aquilo, é um percentual que você vai ter e tal. Mas assim, eu já consegui, por exemplo, com 65 mil pontos, eu já consegui, tipo, abater 50% do seguro do meu carro. Porra. Entendeu? Tipo, foram grana. mais de R$1.500 A gente tá falando de um seguro de época. carro que é pelo menos de 3 mil por ano. Entendeu? Exatamente. Então, mas aí o que eu precisei fazer? Concentrar todas as minhas contas no cartão de crédito. Você tem que ter uma inteligência financeira. Nossa, porque você se você… comprando tudo errado. Exatamente, tudo errado. Então, o desafiador não é quando a pessoa, tipo assim, quando a pessoa não sabe, ela fala assim, meu Deus, entra o meu dinheiro e eu não sei o que eu tô fazendo. Não é tão difícil de resolver como as pessoas pensam. Porque é só você entender, você olhar, e aí você consegue criar um ajuste, criar um planejamento para a pessoa que tá. O ponto é, quando a pessoa tem aquele dinheiro, e ela não tá nem endividada, mas ela quer fazer coisas e ela não consegue. E aí quando você vai olhar e você fala assim, cara, realmente, mano, tipo, você tem um salário de R$2.000 no Brasil. Entende? E aí, o que você faz com esse salário? Então, aí você tem que entender comportamento. E aí, eu vou toda nessa esfera pra gente entender quais são as crenças. Não, e quais são as crenças financeiras que a pessoa tem. Eu sou Teta Healer também, né? Sou terapeuta holística. Pois sou. Legal. Então, aí às vezes, eu coloco isso no meio da mentoria. Eu vejo que a pessoa não tá conseguindo, tipo, avançar ali. Eu falo, então, beleza, você quer dar uma olhadinha pra gente ver o que tá te bloqueando, qual o momento da sua infância que isso aqui. E aí a gente faz uma sessão de teta e tal, e a gente entende. Mas eu acho que a gente tem que entender comportamento familiar, porque isso a gente herda. Comportamento familiar, porque quais são as emoções que o dinheiro ele causa em você. Sim. E aí depois a gente olha para o planejamento financeiro. E aí a grande questão é quando uma pessoa realmente ganha um salário mínimo, entendeu? Então essa pessoa eu falo, você vai consumir meu conteúdo gratuito, cara. Ou, tipo, comprar, por exemplo, agora a gente tá com um produto com ticket mais acessível. Tipo, acessível eu digo, tipo, de R$100, R$150. Entendeu? Que a pessoa, tipo, putz, consigo pagar, consigo fazer. Entendeu? Porque pra ela conseguir olhar pra vida financeira dela. E aí não tem jeito. Ou você reduz custos e tem hora que você fala, não tenho mais pra onde reduzir. E aí, ou você aumenta a sua renda. Entendeu? Trabalhar mais. Tem que trabalhar mais, gente. E deixa eu te perguntar uma coisa. Renda extra. Sobre casa. Por exemplo, casa que é um sonho de todos os brasileiros e de todo mundo. Todo mundo quer ter seu canto, quer né, parar, quer pensar, quer ter aquele momentinho que você fala, pô… E tem muito catfish, né? Tem muito golpes, né? Que a gente olha e fala assim, nossa, a imagem era tudo, daí chega na casa, era uma bosta. Entrei, assinei, não via direito a planta, não vi como é que era. No fim, a planta tá diferente. Que conselho que você dá pra essa galera do crédito imobiliário, por exemplo? Porque assim, você vê hoje muito
muitos bancos oferecendo. Você tem aquela lá da bandeira azul, não vou dar o nome, uma da bandeirinha azul que fala também que não, créditos imobiliários para você que não tem, sei lá, 40% do benefício, mas tem 20%, mas daí você paga, ao invés de você pagar uma casa, você está pagando 3, 4. Isso acontece lá. Muito. Ah, não, acontece. Acontece muito acontece lá. aqui também. A gente chama de, ela tem um negócio de uma financeira, uma pessoa que trabalha para você, chama home broker. Que ele vai procurar as melhores taxas para ti, mas não é você que paga, é o banco que paga para ele. Uma percentual se ele fecha com você. O home broker é o nome que a gente dá para as operações hoje na renda variável aqui no Brasil. Ah, legal. Quando você vai operar na renda variável, você usa o programinha da corretora que chama home broker. Pô, que máximo. Mesmo nome. Mas então, primeiro, cara, sonho é difícil, né? Então, assim, primeiro, você quer olhar só o aspecto financeiro de financiamento? Realmente, só o aspecto financeiro, você vai pagar 2 casas. Esse enfim, ponto. Mas você paga 2 casas pela quantidade de anos ou paga 2 casas pela taxa? Então, aí, normalmente, você paga porque se você assumir e ficar 30 anos pagando. Então, existe a possibilidade de você amortizar. Então, o que eu vejo? Precisa de um planejamento financeiro. Pra você ter uma grana, tipo assim, tem um guarda-chuva financeiro, independente de qualquer coisa, sabe? Tem o seu guarda-chuva financeiro ali, porque, você tá tomando uma decisão de longo prazo, cara. Você tá tomando uma decisão de uma casa, e normalmente as pessoas financiam casa há 30 anos, né? E aí, hoje mesmo eu falei com uma mentorada minha sobre isso, que ela falou, eu tava vendo essa possibilidade, etc. E eu decidi que eu vou financiar uma casa. Caguei. Você vai falar o quê? Não, mas assim, é uma pessoa que já tem dinheiro investido, ela tem dinheiro de entrada, e ela decidiu financiar para a construção da casa, né? Certo. E ela tá construindo uma casa, então, tipo, é um casal com uma renda legal. O que eu falei pra ela, eu falei assim, a gente tá querendo amortizar em tanto tempo, porque o que é o amortizar, né? Você tá, tipo, pagando, se você paga a de hoje e a parcela de 30 anos, a de 30 anos tá tipo R$50, que depois, lá no futuro, vai ser 1.000 e pouco, mas ela tá muito baixa. Então, se você vai amortizando, você paga bem menos, em bem menos tempo e tal. Então, assim, tudo é estratégia financeira. E nessa questão, não é nem, você indica financiar, não indica financiar. Cara, é seu sonho. Vai. Entende? Não tem… Eu vejo muitos educadores financeiros, né, economistas falando, não compensa você financiar. Porque, e qual é a lógica? Se você vai financiar e você vai pagar uma parcela de 2.000, aluga uma casa de 1.000 e com os outros 1.000, você investe e aí em 10 anos você compra uma casa à vista. Só que aí tem toda uma mudança de comportamento financeiro, porque para essa pessoa investir a diferença dos 1.000. Então, tem um processo, é muito complexo, assim, sabe? Tipo, o que eu digo analisa muito bem a taxa de juros, sabe? Qual é o seu CET, ou seja, o custo efetivo total. Então, essa mentorada que veio conversar comigo hoje, eu falei assim, ela me mostrou o CET dela tava de 10,16. Eu falei, olha que legal, seu CET tá 16% ao ano. A taxa Selic tá 13%. O que significa? Se você investir, você vai ter 13 de rentabilidade e você tá pagando 10. Às vezes, é melhor você investir do que você antecipar. Nesse momento de taxa de juros alta. Então, independente se você vai fazer financiamento e tal, você precisa saber ler os números. A educação financeira, para você tomar uma decisão de longo prazo, que nem no caso dela, ela me mandou 2 áudios e tal. Tipo, um áudio, mandou um audiocast. Porque, né, tipo assim, porque, ela falou, você é minha mentora, e a gente criou um plano diferente do que a gente tinha, do que eu vou fazer, e eu quero te contar o porquê. Mas ela sabia exatamente o que ela tava fazendo. Quando eu falei pra ela, qual é o CT, ela já me veio com um check ali, CT, não sei o quê, com tudo na mão. Eu falei, qual é a análise que você tem que fazer? Peguei um print, falei, é isso e aquilo. Mas por quê? Tem um plano, ela sabe ler aquilo que ela tá fazendo. Ela e o marido dela, porque foi uma mentoria de casal. Entendeu? Então, é isso, sabe? Eu acho que, independente de, tipo, crédito imobiliário… Sim, se você ficar os 30 anos pagando, você vai pagar mais do que uma casa. Né? E coisas acontecem em 30 anos. Nossa, gente, oi. Seu emprego sua renda pode cair, como pode aumentar. Doença e tudo mais. Muita coisa pode acontecer. Então, é sobre você ter um plano e segue o seu plano. Só que o ponto as pessoas não têm plano, né, João? Elas fazem. Elas não têm plano, elas não têm pensamento de longo prazo. E eu entendo, às vezes, os motivos de não ter, mas quando a gente, é uma necessidade de viver hoje intensamente como se o amanhã não fosse ter amanhã.
né? E eu lido muito com isso quando a gente tá falando hoje, inclusive tem um post meu que vai falar sobre isso, sobre homens negros, que quando a gente olha a taxa de mortalidade de homens negros no Brasil que morrem por violência, é muito grande. Mais. E aí, tipo, fala, cara, eu vou morrer, sabe? E não é consciente, né? E quando eu falo isso, tipo, é porque realmente estudando muito a neurociência. A gente tem uma área do nosso cérebro que chama SAR, que ela vai, tipo, armazenando as coisas que a gente tá recebendo. Cara, todo dia você olha pra TV e você vê que uma pessoa como você morre. Cara, você tá ali no seu inconsciente, tipo, nem acreditando que você vai viver tanto. Eu tenho primos reais que falam, eu não vou viver muito. E a pessoa nem sabe por que ela tá falando isso. Eu tenho um primo que toda vez eu falo, para de falar isso. Ele fala, eu não vou viver muito. Ele, a vida. Aí ele fala a vida que eu levo, mano. Tô ali, tô curtindo a night e tal, não sei o quê. Então eu não vou viver muito. Então é assim, uma pessoa dessa vai gastar todo o dinheiro. Vai torrar, porque ele falou, hoje aí, amanhã… Só que aí ela vive até os 80 anos, 90, 100, e aí? Vai viver com a pensão de R$1.200. Entendeu? Se chegar a pagar. Porque é aquilo, quando eu falo, a Previdência do Brasil tá furada, é que aquilo, quem é CLT hoje… O dinheiro que você tá investindo… Hoje a nossa Previdência funciona assim. O dinheiro que você tá colocando ali todos os meses debitando da sua Previdência não é pra você. Você tá pagando a galera que é aposentada hoje. Só que o que tá acontecendo é que a nossa juventude hoje… Primeiro, a gente vai ter… Se a gente olha a nossa pirâmide etária brasileira, a gente vai ter muito mais idoso do que pessoas jovens trabalhando pra poder pagar a aposentadoria. Então a gente vai ter menos. E a juventude de hoje não trabalha CLT não, gente. Que a Previdência, ela é formada pela galera que trabalha registrada. Sim. A juventude de hoje, a juventude de hoje é TikToker, é youtuber. Se não blogueiro. Se não souber que tem que investir, tem que guardar uma grana, tem que… Então, Acabou. E aí esse ponto, essa galera… Pensa o seguinte, porque é mais ou menos assim. Até quando eu tava na CLT, eu tava pagando a aposentadoria de quem já tava aposentado. Aí quando eu for, é a nova geração que vai pagar minha aposentadoria. Né? Como que ela vai pagar minha aposentadoria se ela não contribui? Se ela tem o emprego dela, se ela é TikToker. Cara… Não dá. Não dá, ela não vai pagar minha aposentadoria. Porque ela não contribui pro sistema previdenciário. Porque ela não é uma pessoa CLT. Entende? Então, essa é a lógica. A gente não tem… Se a gente olhar os jovens de hoje, ninguém quer mais ser CLT. Não. São poucos. Entende? É babado, né? É babado, gente. Tem história pra dar e vender e tal. Mila, pra gente fazer um bate-bola, que isso foi, assim… engrandecedor pra mim, foi libertador em vários quesitos, principalmente nessa coisa da matemática, do investimento, saber, eu acho que para todo mundo que foi simples, claro, não foi pesado, porque geralmente quando eu vou numa palestra de um matemático, ou de um investidor, ou de uma coisa, gente, é demais. Quero dormir. Assim, quero falar, gente, que bosta, entendeu? Desculpa, mas é real. Até eu. É sério, gente. Até eu. Às vezes as pessoas são chatas. Foi assim, quando você falou, de onde você se inspira? Eu falo, eu não quero ser chata. A minha inspiração é não me inspirar em muita gente que tem, muitas pessoas têm no mercado, real. Quero fazer um bate-bola. Ai, gente, deixa eu contar esse negócio de bate-bola. Vamos lá, a gente vai tentar. A gente vai fazer um bate-bola, ela falou assim, eu não sou, gente, eu demoro pra pensar. Uma palavra, não sei o quê. Socorro. Uma cor do céu. Tipo, socorro. Vamos lá, gente. Ok. 3, 2, 1. Quais são os sonhos ainda a realizar? Cara, eu quero morar fora um tempo. Isso é um sonho. Eu quero morar em Orlando, na Flórida. Quero morar um tempo lá com meu marido, mas é tempo, tipo, 6 meses, assim. Tempo de estudo e tal. Eu não sou a pessoa que quer. Mas eu quero. Eu tenho essa vontade, assim, de morar fora e tal, um tempo e ser mãe também. Ser mãe. Se você pudesse mudar algo na atualidade. Na atualidade? Ou algum momento. Pode ser algo no mundo, assim. No mundo, onde cara, você pudesse mudar algo. Mano. Zero racismo, sabe? Zero racismo. Zero racismo. O que você acha que, por exemplo, que você falou do racismo, o que você acha, por exemplo, que é o segredo para eliminar o racismo? Forte, né? Forte, né? Acho que se a gente soubesse o segredo, acho que ele não ia existir mais, assim, sabe? Mas o segredo é a branquitude não se sentir mais superior, entendeu? É romper esse pacto que existe, né? Como diz a Cida Bento, no livro dela, Pacto da Branquitude, ela fala isso. Então, eu tô vendo, eu não sei fazer bate-bola, já tô dando exemplo de livro, contando história. Gente, vai atrás, Cida Bento. E é isso, eu acho que as pessoas não se sentirem superiores por causa da raça. É isso. Legal.
Isso é, meu, pelo amor de Deus. E aí, quando a gente tá falando racismo, a gente tá falando de pessoas negras, mas não só de pessoas negras, né? Não, de geral, Tem, gente. de geral. Geral. Racismo pode ser xenofobia, por exemplo. Você não contratar. Isso acontece muito lá, por exemplo, o cara chega e fala assim: eu só quero contratar latino. Aí a pessoa fala assim, por quê? Latino, assim, no geral, tá? América Latina. Envolve negros, brancos, geral. Por Sim. quê? Porque eles trabalham. Porque os outros não trabalham. Porque os outros vão aqui pra fazer mochilão. Exato. Isso acontece muito, tá? Gente, parem. Se você, por exemplo, quem é a sua maior referência hoje? Pode ser como pessoa, não precisa ser no meio que você vive, por Cara, exemplo. meu pai. E por quê? Ele é meu exemplo na vida, assim, sabe? De determinação, de erros e acertos. Porque quando eu olho pro meu pai, eu vejo uma pessoa humana. E que, tipo, que criou 3 crianças pretas, que formou 3 crianças pretas e tal, junto com a minha mãe, obviamente. Sua que mãe eu tenho. Ótima, eu adoro sua mãe. Exato. É que eu tenho. O meu rolê com meu pai é de outras vidas, entendeu? A gente sente. Entendeu? É um rolê de outras vidas. Então ele é a minha grande inspiração, assim, a minha grande referência. Tipo, não é tão distante de mim. Isso é foda, né? Quando a gente parte as ideias, independente da idade, né? Tem aquela conexão. Nossa, eu converso com ele de tudo, assim, sabe? Tipo. Fantástico, Real. parabéns. E se você, por exemplo, como é que você se vê hoje, a Mila, né? Que hoje você está em crescimento, graças a Deus, e vai continuar, porque o seu conteúdo é fantástico. Como você se vê daqui 5 anos? Cara, 5 anos, eu vejo a minha escola já consolidada. Eu ainda não sei se vai ser uma escola só virtual, só física ou no metaverso, porque eu tenho que esperar para entender o que vai acontecer na tecnologia, né? Mas, assim, o que eu visualizo é uma escola, assim, um espaço cultural, sabe? De educação financeira, mais de conexão ancestral com a África. Então, eu quero ter a minha escola, eu quero ser famosa. Não, tá certo. Quando eu falo, sabe, famosa, reconhecida internacionalmente, assim, sabe? Tipo, esse é até o plano de mais longo prazo, mas eu já tô trazendo pra 5. Ué, você não sabe, de repente você estoura num post, aí já chama, daí de repente vem uma Thaís Araújo da vida, te chama pra fazer uma palestra com ela. É isso, eu tenho a minha lista das pessoas que vão ser minhas amigas, que vão andar comigo no recreio. A Thaís Araújo, inclusive, tá nela. A Thaís, eu acho ela fantástica. Thaís, Lázaro, Tiamá, tá tudo na minha lista de amigos da infância que vão ser meus amigos pra andar comigo no recreio. Mas é isso, assim, sabe? Eu quero realmente ser. E é muito louco que a gente fala muito sobre a representatividade, né? Só que assim, inclusive quebrar essa barreira da representatividade. Porque representatividade, ela sempre vai importar, mas pra deixar de ser única. Sim. Sabe? Porque muitas vezes a gente chega em espaço sendo única, preta única do rolê. Então eu quero um coletivo, assim, sabe? Sim, então, sim. Tipo, eu quero uma escola. Quero que a minha escola esteja super consolidada, faturando milhões. E ao mesmo tempo que esteja faturando milhões, impactando milhões de pessoas que não têm acesso financeiro. Porque pra mim, ser ativista e rica é super possível. Eu sei que algumas pessoas falam, mas tipo, capitalismo. Não, gente, eu sou capitalista, eu gosto de dinheiro e ponto. Gente, mas isso não me impede. Pra viver, infelizmente. Isso não me impede de fazer, assim, sabe? Sim. Então, eu acho que hoje a gente não viveria mais no sistema de troca. Não tem como mais essa coisa de eu te dou um pouco da bala, você me dá um pouco de chocolate. Não existe mais feudalismo, amor. Não dá. Mas é isso, eu quero uma escola, assim, bem consolidada, assim, eu sendo referência nessa área de educação financeira com conexão ancestral. É isso. Fantástico. Essa coisa do Tantra Healing é fantástico, né? Também. É muito bom. Eu sei que lá é muito forte isso lá. Essas coisas de artes, esculturas e o Tantra Healing é fantástico. Eu nunca fiz uma sessão, não sei nem como é que é o rolê. Tá legal. Mas vamos ver esse ano. Gente, ficamos aqui com mais um episódio do PodBee. Espero que vocês tenham gostado. Primeiramente, Mila, você não quer falar das suas mídias sociais? Quero, gente, Mila Gaudêncio. Então, você vai me achar como Mila Gaudêncio no Instagram, no TikTok, no LinkedIn. Então, cursos de finanças, mentorias, consultorias, palestras, publi, marcas, me notem, tá? Faço publi também, sou influencer. Fazemos tudo. E é isso. Só não dá pra fazer OnlyFans, gente. Não, no caso não. Não, nesse ponto não. Mas Mila Gaudêncio em qualquer rede social, você me encontra lá.
Perfeito. Gente, não esquece de seguir o Podbi no Instagram, Podbi no YouTube. Lembrando que esse episódio, lógico, vou tentar colocar as legendas em inglês, mas tudo depende do Adobe, né? Então, você sabe, ele dá umas cagadas em mim. Fico louca, porque eu sou, né? Tenho uma Vênus em Virgem, então eu tenho lá um negócio que eu quero que tá tudo perfeito. Mas eu vou tentar soltar isso o mais rápido possível. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, sigam a Mila nas redes sociais, um conteúdo super necessário para quem tá querendo investir, quem quer melhorar. Ela é uma pessoa muito acessível. Assim que você manda um direct para ela, ela já responde automaticamente. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada, dê um biscoito para ela, dê uma olhada no conteúdo, sigam ela também, porque ela precisa de seguidor, gente, a gente precisa de seguidor. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Se você segue a pessoa que você não gosta, por que você não vai seguir a gente, que a gente é incrível? Ah, gente, por Eu favor, acho, não por é? favor, por favor. Não, e ó, na hora que eu soltar os shorts, compartilha, tá? Porque tem muito conteúdo bom hoje. É isso. É isso, muito obrigado por você ter vindo, Mila. Obrigada, Olha, amei, João. amei, amei. Também, amei. Gente, muito obrigado. Até mais. É isso, irmã. Uau!